Está começando o Esplaqueando, o podcast que tem o intuito de conhecer mais sobre a vida de médicos que se destacam de alguma forma. E hoje, com o time completo. Ali na técnica, Gabriel Carlos, e aqui a lenda, o cara que eu tava esperando, né? Não crie muita expectativa. Tá? Primeiro, agradecer o convite, falar que já uma vez na vida pensei em ter uma ideia dessa, mas entre pensar e executar é outra, então muito obrigado pelo convite, parabéns pela ideia. Muito eu acho que obrigado. só temos a contribuir para o cenário médico brasileiro. Felipe Rezende, quem nós temos hoje aqui conosco? Nós temos, para mim, eu que nasci, cresci, estudei em Campo Grande, para mim, a maior referência em emergência no estado do Mato Grosso do Sul. Quem é ele? Rodrigo Quadros. Rodrigo Silva de Quadros. Rodrigo, é uma honra ter você conosco. Eu não estudei aqui no Mato Grosso do Sul, mas eu já te conhecia. Então, assim, não só no Mato Grosso do Sul, mas como no país também. Seja muito bem-vindo, viu? Imagina. Que isso. Primeiramente, eu que agradeço aí pelo convite. Me sinto honrado aí por essa atenção de vocês. A ideia que vocês tiveram, que você teve, excelente. Está de parabéns. E não acho que é tudo isso que vocês estão falando, não. Acho que vocês estão exagerando um pouco. Isso é engraçado, né? O dia que eu infartar por causa de energético, eu espero que seja você na área vermelha, entendeu? Ou alguém que você treinou. Uma galera fala assim, um dia se eu passar mal e precisar ser entubado, você chama o Quadros, tá? Não, quando você vai contar a casa, assim, quem que atendeu o Quadros? Você, então... Não, ficou bem. Vou pedir só pra você colocar o teu microfone um pouquinho mais alto, que a captação é bem na lateral dele aqui, ó. Tá. Relaxa na cadeira e deixa ele vir até você. Do jeito que você quiser. Assim? Tá? Ter você aqui nos deixa muito tranquilo. Nós estamos seguros aqui. Todos seguros. Rodrigo, a gente quer saber. Se apresente a todos nós, por favor. A tua história, nome, acertei, errei, a tua formação. Tá tudo contigo agora. Não, acertou. O nome é esse mesmo. Rodrigo Silva de Quadros. Ficou abreviado como Rodrigo Quadros e até muita gente me conhece como Quadros, né? Porque Rodrigo tem um monte, né? Então na escola já tinha 3, 4, 5 Rodrigo, então os professores geralmente se chamavam pelo sobrenome. E Silva sempre tinha 5, 6, 7 Silva, então ficava o Quadros. Então pegou o Rodrigo Quadros, que é o sobrenome do meu pai, e o Silva é da minha mãe. Eu nasci em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. É gaúcho, eu não sabia. Gremista. Gaúchão, tchê. Che, diz que o gaúcho não fala tchê, fala che. Che. Aí, ó, viu? Mas na verdade eu acho que eu sou um matucho, porque eu nasci lá, né, em Passo Fundo, e com 5 anos de idade eu vim para Campo Grande. Então eu tenho 47 anos, então eu já estou bem rodado aqui no Mato Grosso do Sul. Então a minha terra é aqui. Fiz escola fundamental aqui, fiz o 2º grau, faculdade fiz aqui. Então, eu me sinto aqui. Sou daqui, eu não consigo sentir que eu sou do Rio Grande do Sul. Lógico, a família, tem uma parte da família lá, mas eu sou campograndense, me sinto campograndense. Bom demais, eu não sabia disso, não. Também não achava que você tinha vindo depois da faculdade. Não, fiz faculdade aqui, fiz na Federal, na UFMS. Formei em 2001. Quando eu fiz faculdade aqui, na Federal, não tinha a Uniderp, não tinha a UEMS, né, estadual, não tinha também o FDG. E nem eram 60 vagas, eram 30. 48. 48 número. Você descobriu que passou no vestibular pelo rádio ou pelo jornal? Ou foi lá Nada contra a sua idade. Sacanagem, é sarcasmo, mas tudo bem. Você é casado com uma cirurgiã plástica. Eu não consegui ver pelo celular nem pelo WhatsApp, porque não existia isso naquela época, né? A gente tinha que ir lá, ler a lista inteira pregada na parede. E tinha tanta gente que geralmente era um amigo, virava pra você, você não passou não, viu? Ou então ele virava... Você ficava sabendo por tabela. Se era uma piada ou não, você não ia saber, né? Porque tanta gente para chegar no mural, era um mural único, ia lá e o pessoal colava. É igual quando eu passei, eu sempre soube que quando eu passasse, eu não veria meu nome. Alguém iria ligar, você acorda ali, meio atordoado, e alguém já, saiu teu nome, passou. E foi assim comigo, eu nunca vi meu nome lá, não. Eu fui ver... Não, era na internet, o sistema é uma merda, uma bosta. Ficava lento, travava, e saiu um Felipe, não sei qual Felipe que é. Você fala, não sei. Não raspa ainda não. Rodrigo, e qual a tua relação com medicina? Pai, mãe, família ou ninguém? Cara, ninguém, na verdade, ninguém. Nem ninguém da minha família.
A parte do meu pai, todo mundo é da fazenda, né? Tem até um tio meu que ele não sabe usar uma roupa que não seja bombacha e camisa de manga longa. Ele anda com... Caldério. Partiu Ele CTG. anda... Exatamente, ele anda com... Tem uma arma na cintura, anda na fazenda e tudo. Então, assim, a parte do meu pai é toda da fazenda, tudo do agronegócio. Fazendas pequenas, tudo, nada de grandes propriedades. E da minha mãe... Não tem também nenhuma pessoa na área da medicina, ninguém, nunca teve. Mas eu acho que desde moleque eu já queria ser médico, eu já queria... e já queria trabalhar, cara, eu juro pra você, eu já queria trabalhar com emergência, eu via ambulância no filme e eu ficava louco. Na minha época tinha a SWAT, depois teve uma nova geração da SWAT, mas aquela primeira parte do seriado. Cara, eu via aqueles caras chegando e falei assim, nossa, cara, que massa. Eu achava legal. Mas quando vinha eles e tinha vítima, alguma coisa assim, aí chegava o paramédico americano e tudo, eu falava, cara, é isso que eu vou fazer, cara, é isso, eu quero ser isso, eu quero fazer. Com que idade isso, mais ou menos? Qual é a tua memória mais antiga dessa situação? Cara, 9, 10 anos eu já queria fazer. Já falava que ia ser médico, que ia fazer medicina. E aí, a parte da família, a maioria já me achava louco, né? Lógico. Dava risada, né? Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos. Então tinha alguém para cuidar das terras. Então pode fazer medicina. Tá liberado. Pode fazer. Tá liberado, exatamente. E os 2 não fizeram medicina, na verdade não fizeram nada de faculdade. Vieram contigo pra cá também? Não, eles ficaram lá. Que são 2 irmãos por pai de pai, porque meu pai e a minha mãe se separaram, aí a família da minha mãe veio pra cá, foi nessa época, e meu pai ficou lá. Aí ele casou de novo e eu tive 2 irmãos do segundo casamento do meu pai. E eles ficaram lá com ele e tudo, e eu só visitava uma vez por ano nas férias, corria pra lá pra passar as férias, porque eu gostava de passar as férias lá, mas então por isso que eu tive essa distância do agro, né? E aqui em Campo Grande, com a minha mãe, com a minha avó, com o meu avô por parte de mãe, eles trabalhavam em outros ramos. Por exemplo, o meu avô, que foi a pessoa que ficou mais próxima de mim e me criou, ele era mecânico de colheitadeira, de trator e tudo mais. Então ele trabalhava na Sorama, a antiga Sorama aqui, que mexia com trator e tudo, colheitadeira, e ele me levava lá para desmontar e montava. Ele tinha um Fusca, ele desmontava o Fusca. Eu aprendi, meu primeiro carro foi um Fusca. Eu sabia mexer, eu sabia desmontar o motor, desmontar as coisas, a bomba de combustível. Uma vez estragou a bomba de combustível, eu tava no final da faculdade, não tinha um puto no bolso. E aí estragou a bomba de combustível, o cara queria me cobrar R$15. Eu falei, não. Eu fui lá, comprei a bomba de combustível, troquei todas as pecinhas, então o Fusca saiu. Quanto é que o cara queria te cobrar? R$15. Na época era muito dinheiro. Não, R$15 hoje dá 750, tem esse detalhe. Mais ou menos isso. E aí eu fui lá e eu troquei, porque eu aprendi com meu avô. Então, meu avô era mecânico de carro, mas ele era especializado em máquinas agrícolas. Então, assim, não tive referência médica em nenhuma parte, mas sempre quis fazer. E tanto é que eu fiz vestibular, não passei no primeiro vestibular, fiz cursinho. A primeira coisa que eu nunca esqueci foi a primeira coisa que quando eu veio o resultado eu não passei, todo mundo, então, mas você podia fazer tal coisa, você podia fazer isso. Não, mas você podia fazer isso, não sei o quê. Eu falei assim, não, mas eu não quero. Mas meu pai mesmo falou assim, não, você tem que trabalhar, eu não vou te dar mais nenhum tostão, você se vira daqui pra frente. É a sua idade para trabalhar. É uma tendência natural, né? Também da família tentar te... 95, né? Hã? 94, 95 você entrou. Isso, entrei em 95. Não, o cursinho não era muito... Não, e é uma geração absolutamente aceitável. Não, e é uma geração diferente, né? Hoje seria muito difícil você ter um pai que falaria isso para um filho, né? Mas a criação que a gente teve há um tempo atrás era um pouco mais rígida, né? Falou, não, você agora é por sua conta e risco, você já tem idade para trabalhar. Seus irmãos estão trabalhando, então você vai trabalhar. Vai trabalhar também. Você trabalhou ou estudou? Eu trabalhei e estudei, daí. Eu fiz cursinho trabalhando. Daí trabalhei para pagar meu cursinho. E fazer o quê? Pode contar mesmo? Agora é hora. Agora é a hora. Eu fazia 2 coisas. Eu dava aula particular, né? Então, assim, eu pegava os aluninhos, dava aula de matemática, de português, de coisas que até eu não gostava muito, mas eu vou estudar pro vestibular, ensinando. E dava aula de dança.
Eu sabia que não podia contar. Dava aula de dança. Eu não vou contar, mas alguém vai assistir esse vídeo. Contar pra ninguém. Aula de dança. Mas era dança gaúcha? Dança gaúcha. Você tinha medo da gente perguntar isso? Tinha. Como é que eu ia saber disso, cara? Eu tô num grupo que ele tá, que certeza. só tem zoeira no grupo, ninguém nunca citou isso. Não, ninguém sabe. Eu não vou contar, mas alguém vai assistir. Dança gaúcha, música gauchesca. Cara, eram 2 tipos de dança que eu dava. Eu dava aula de salão. Então tinha até uma vez uma família de japonês me fechou um pacote lá pra me ensinar eles pra dançar. Eu não tô tendo dançar. maturidade de escutar isso, cara. E pensa um pessoal duro, cara, duro. E eu ensinava eles a dançar vaneirão, valsa, chamamé. E aí ensinava aquele grupo enorme. E cada um dava um pouco de dinheiro, juntava e dava um dinheiro bom, cara. Eu ganhava, assim, naquela época, 700, 800, às vezes R$1.000 por mês. De dança. Que hoje valeria uns 5 contos. Sim. E aí eu O salário mínimo pagava... era R$120? Sim, exatamente. Eu pagava meu cursinho. Então eu estudava de dia e dava aula à noite. Tá, aula de peraí, eu salão. quero saber mais disso aí agora. Como é que você aprendeu a dançar? Você fez aula ou isso veio da família? Isso veio da família, porque assim, toda a família é gaúcha, então eu ia no CTG, ia nas festas, aprendia a dançar, né? Gostava de dançar e naquela época era o jeito de você chegar nas meninas também. Continua, tudo né? mais, né? Aquela coisa Só que toda. hoje Nunca falhou, Só que né? hoje a dança tem que caber na tela do celular, né? Isso, hoje o é movimento diferente. é só curto. Exatamente. Ele não sai da Antes tela, você era não pode junto, Dá uma postar. parada assim, né? Até aquele assim, ó. Tem que Hoje treinar mudou isso aí, tudo, viu? mudou tudo. Então, eu aprendi a dançar. E aí, além de dançar dança de salão, que elas tinham festa, baile e tudo mais, eu aprendi dança folclórica, que eram danças Legal demais, cara. danças tradicionais. E essas danças de folclore, na época eu gostava, eu fui para um instituto de folclore lá em Porto Alegre, e o grupo, aqui tem um grupo de CTG, né, que falou assim, não, eu levava jeito e tudo mais, eles traziam um professor de fora e pagavam o olho da cara. Assim, não, esse menino tem jeito, né, e é mais barato pagar ele do que trazer o cara de fora. E aí eles investiram e falaram, não, então eu quero estudar. Eu fui lá para Porto Alegre, estudei no instituto lá, peguei umas danças folclóricas e comecei a treinar um grupo daqui para participar de concurso pelo Brasil e tudo, pelo estado, pelo Brasil. E aí dava aula de dança folclórica Sensacional. e dançava Cara, que chula incrível, ainda. que incrível isso, que incrível. Porque eu sempre comento com o pessoal o seguinte, eu acho que médicos que só sabem de medicina, nem de medicina sabem. Verdade. Você precisa ter um hobby. Você precisa ter coisas que te diferenciem, que te faça conviver com pessoas não médicas. É. Entende? Aí que você consegue perceber onde é que está sendo o diferencial das pessoas. Sim. Pô, o cara é uma referência num monte de coisa e dava aula de dança Você gauchesca. ainda dança? Ainda pratica? Não, agora eu tô meio fora de forma. O joelho agora já não parei, responde. o joelho já não aguenta. Aí chega uma hora também que o tempo fica mais Escasso. complicado, escasso. Aí hoje já tá difícil dar o tempo para a própria medicina, né? Teu ensino médio aqui foi aonde? Eu fiz na MASSE, eu estudei na MASSE, que era MASSE. o Anglo, né? Isso. Eu fiz Agora. cursinho no máximo tempo. É. Sou filho de Dom Bosco. Dom Bosco. Cursinho. É, Dom aqui Bosco. era Dom então? Bosco e MASSE. Saiu assim? Eu estava matriculado lá. Entendeu? Os ensinamentos são outros 500. Entendi. Você tava lá, né? O corpinho tava lá. Exato. E o cursinho foi aonde? O cursinho eu fiz na MASSE também. Na época que tinham cursos paralelos, né? Então tinha um pessoal que dava um curso de Química. Química e Biologia, né? Que era na época o Rato. Tinha de português e redação, tinha de matemática e física. Matemática e física era o Heraldo. Heraldo. O Heraldo. Heraldo. Na minha época ainda tinha esse cara e era Português é Isali? Isali, isso. Isali Mas era eu não redação fiz, português. não fiz com Isali, eu fiz com Alcides. Alcides, você tem com Alcides também. Isso, fiz com Alcides. E aí fiz também lá na MASSE uma prova lá no simulado, fiquei bem, deram um desconto e tudo, e aí eu fiz na MASSE o cursinho. E fiz o cursinho junto com o Germano, que formou comigo da minha turma, que hoje é ultrassonografista, que Meu fez vizinho. GO e é Meu ultrassonografista. vizinho, a gente joga vôlei segunda-feira. Ali no Belmar. Isso, ele joga vôlei direto lá. Então ele dança e você joga vôlei. Ah, mas tem que fazer alguma coisa O errado diferente, sou né, eu. cara? Você tá fazendo... Qual que é você seu faz hobby? piada. Meu hobby, cara, atualmente não tá tendo tempo, né? Mas Mas quando viajar você, quando você tinha viajar. tempo, Videogame, videogame. absolutamente. Legal. Nesse aí eu me garanto. Você jogou o Atari na época, né? Não, eu só nasci do Super Nintendo pra frente. Nesse aí eu me É garanto, verdade. aposto dinheiro, o que for preciso. Eu O jogava resto. Atari, cara. Mas era minha fuga. Então, vou desestressar. Videogame. Legal. Tá certo. Fez
o cursinho, quantos vestibulares? Quantos anos tentando? Sushi. Chegou alguma coisa aí. Sushi. Tá pago. Como é que foi o Foi teu... o seguinte, eu fiz o primeiro vestibular, não passei. Daí eu fiz 2 anos de cursinho. Eu passei no 3º ano. No primeiro ano de cursinho, na verdade, eu tive que me adaptar, porque eu não tinha todo esse trabalho ainda e tudo mais. Então eu fiquei bem sem grana. E eu não consegui fazer cursinho de verdade. Eu fui fazer cursinho de verdade na MASSE, foi no 3º vestibular. Antes, né, de fazer o 3º vestibular. Então, eu fiquei por 1 ano tendo que... Mais ou menos 1 ano, não. Eu fiquei mais ou menos uns 6 meses estudando sozinho em casa, com o material que eu tinha. Porque eu ainda não tinha dinheiro para pagar. E como eu morava com a parte do meu avô, que ele era um mecânico e tudo, a vida nossa era mais simples. E naquela época também meu avô faleceu. Então, a gente ficou com a minha avó, que era aposentada, e a gente tinha bastante dificuldade financeira mesmo. Eu só andava de ônibus, às vezes não tinha nem dinheiro para o ônibus e tudo. E não conseguia pagar cursinho. Então eu fiquei 6 meses estudando sozinho. E aí depois eu consegui, um pouquinho de aula foi começando a fazer, entrar e tudo, aula particular, primeiro eu comecei. Porque a dança, eu já participava da dança, mas não ganhava, ainda não era monetizado ainda, não ganhava dinheiro. Foi ganhar dinheiro depois. E aí eu consegui fazer curso paralelo. Aí paguei o Alcides, consegui pagar o Alcides, porque eu via que minha redação era ruim, era fraca, eu investi nisso. E aí tinha um professor de cursinho de biologia, que era o Osmar, que, tipo, gostou da minha história. O Osmar Ele acho virou que foi dono que do fundou Bionatos. o Bionatos, né? Isso. Ele gostou da minha história na época e, cara, ele não me cobrou 1 centavo, cara. Fiz o cursinho Visionário, com ele. hein, cara? O cara enxergou, hein? Tipo, no 0800. Nunca mais viu ele? Nunca mais encontrei ele, cara. Tenho que encontrar ele. Depois você manda um recado pro Osmar. Vou mandar. A gente vai chegar manda, aí, vai chegar, Vai que faz ele um lembra de você, né? cortezinho, ó, Osmar. O cara que me ajudou, ele chama Murilo. Ah, o Murilo. Murilo Roriz Ortiz. Cara, eu vim de Aquidauana, assim, academicamente extremamente fraco, e o Murilo sentou comigo e falou, ó, eu não vou lhe cobrar, mas você vai entrar nesses moldes aqui, nesse ritmo. E foi daí que eu comecei a estudar de verdade, foi me ensinando, o cara não me cobrava, aí ele conseguiu para eu dar aula, para esses reforços, essas tutorias, Sim, né? Isso. Ali dentro, e daí que eu consegui entrar em nível competitivo para passar. Que massa. E, pô, tenho maior gratidão, Murilo. Inclusive chamei ele pro meu casamento, o cara... Cara, como esse mundo é pequeno. O Murilo fez toda a massa comigo. E ele fez o 3º ano comigo. E ele fez o primeiro vestibular junto comigo para medicina. E aí a gente não passou, nem eu nem ele. A gente era super amigo. Eu fui o primeiro amigo que ele teve quando ele veio de Goiânia. Ele era de Goiânia. E aí ele mudou. Aí eu falei assim, eu vou fazer engenharia. Aí ele foi para engenharia. Ele passou, né, no primeiro ano que ele fez para engenharia. E continuou. A gente continuou essa amizade. Quem viu o meu nome na lista foi ele. Lembra que eu falei dessa muvuca de povo? Que legal, quem viu meu nome foi ele. Puta, e não tava o nome dele. Não, ele já tinha passado essa história, né? Porque quando eu passei, eu já estava na 3ª tentativa, ele já estava no primeiro ano de... E ele sempre envolvido, dando aula, né? Sim, depois que ele entrou para engenharia, aí ele começou a dar aula e tudo. E... Fundou o Colégio Paralelos. Isso. Esse nome eu conheço. Mesmo. Esse cursinho, depois colégio regular. Murilo, cara, que legal. Murilo, cara, o mundo é muito pequeno, né? O mundo é pequeno, né, cara? Ô, Quadros, Murilo é meu irmão. Que chave, eu tenho até uma dúvida, que chave que virou em você que não deixou você passar na sua primeira tentativa? E você, na tentativa que você passou, o que tinha mudado na tua cabeça? Porque não acho que não é acúmulo de conhecimento. Eu acho que chega num ponto que já é performance, não sei. Lógico, Saturno alinha no dia, que as coisas que você tem mais dificuldade não caíram na prova. Lógico que tem isso. Mas o que mudou em você que isso fez eu passar? Eu não tinha naquela época isso. Cara, você fala para passar no vestibular? No vestibular, lá no início ainda. Cara, eu acho que foi o seguinte, vou ser bem sincero, eu já fiz várias análises sobre isso porque a gente tenta educar os filhos, né, para não cometer o mesmo erro, né? Eu tenho 3 filhos, então a mais velha agora está na época de vestibular, então eu tento orientar eles. Quando eu fiz o 3º ano, estava no 3º ano, lá na massa separava em 6 turmas. Então eles faziam assim, a gente fazia um simulado e aí colocavam, cada turma tinha 60 alunos, então colocavam os alunos do primeiro ao 60º, colocavam na primeira sala. Do 61 para frente, 120, na segunda sala. Então era a sala A, B, C, D, E e F. E aí, com essa dinâmica, eu sempre ficava na turma A, eu e o Murilo. Isso eu achava que era suficiente para passar para medicina, porque eu não tinha ninguém do meu lado para falar assim, cara,
Você tem que estudar mais, você tem que... Não, isso que você está fazendo é pouco, não. Você tem que ser... Cara, passa um 2 da Massi. Então você tem que ser o segundo da Massi? Não. Então você não vai passar. Então eu não tive isso. Então eu e o Murilo, festa, não sei o quê, estudava um pouco, menininha, festa. Se eu tô aqui vai dar certo. Tô aqui, né? Tô de boa. Só que eu nunca fiquei entre os 10 primeiros. É isso que eu acho que ter um familiar médico já começa a te ajudar você nisso já daí. tá lá na frente. Já te orienta, porque a dificuldade dele passar te orienta. Ele já te passa naquele momento. Isso, você vai seguir aquele caminho. E depois o mercado de trabalho acaba ajudando. Sim. Mas começa ali, na hora do cursinho. Sim, então assim, eu não era um cara, um menino assim, ruim, sempre passava de ano, tipo, passava direto, e aí, tipo, tava na turma A, eu e o Murilo. Mas chegou no vestibular, eu não passei, cara. Nossa, mas como? Aí o mundo foi se desvendando pra mim, tudo sozinho, não tinha ninguém pra falar. E aí teve um professor meu de história, que daí, lá da Massi, que daí quando eu voltei pra fazer o cursinho, aí fiquei estudando sozinho, achei, não, vou estudar mais, papá, mas também meu tiro foi errado. Aí quando eu entrei no cursinho, que eu passei na segunda tentativa, não passei na segunda tentativa, fui fazer cursinho. Aí eu peguei e fiz o teste lá, consegui um desconto e entrei, e aí conseguia pagar sozinho. E aí ele falou para mim, não, Rodrigo, para você passar, você já percebeu que a Massi passa 2. 1, 2. Então você tem que estar no simulado entre os 3 primeiros, senão você não vai passar. Aí eu fiz o simulado e fiquei em 5º. Falei, cara, não vou passar. Vai dar. Então isso fez assim, cara, aí... Quando eu cheguei da metade para frente, eu já tinha dinheiro suficiente, eu parei de dar aula de dança, me afastei do CTG, me afastei de tudo. E aí, cara, eu triturava. Eu sabia o que eu estava fraco, o que eu precisava triturar. Eu estudei muito, cara, eu estudava muito. E eu morava numa rua de bairro que eu jogava bola na rua, adorava jogar bola na rua. Arranquei tampa de dedo do pé, que eu jogava descalço. A gente montava golzinho com aquelas caixas de laranja, desmontava elas, pregava de novo, fazia golzinho, redinha e tudo. Adorava jogar bola na rua. Cara, parei de jogar bola na rua, ficava escutando em casa os moleques gritando, jogando bola, gritando, tomando tereré. Ô, Rodrigo, você vem pra... Cara, eu não ia, cara. Eu falei, não, eu vou mudar minha vida, eu não vou ser um cara que vai ficar a vida inteira não tendo o que quer, eu quero mudar minha vida, eu quero ter um bom salário, quero ter uma boa profissão, quero ter uma família, não quero ficar do jeito que eu tô hoje, não tô satisfeito. E investi, cara, em mim mesmo, e fiquei... Aí foi que eu passei, cara. Aí eu tinha simulado a Massi e eu ficava olhando, cara, tô em primeiro, segundo ou terceiro, aí eu ficava em terceiro, cara, não tô bem ainda. Mais. E o Germano também, aí ficava em segundo. E aí eu e ele, cara, aí a gente estudava junto, eram os únicos concorrentes que estudavam junto e passou os 2, nós passamos. Eu acho que chegar por exemplo, hoje se você fizer 8 numa prova, você passa. Chegar no 7,5, a grande maioria chega rápido. O problema é do 7,5 pro 8, essa virada de chave aí, em que você começa a pagar um preço que outras pessoas não querem pagar. Quando eu não passei a primeira vez, o professor falou, ó, você ficou em 800, é mais fácil você passar no que vem do que os caras que ficaram por 5 vagas. Porque esses caras, eles estão esgotados, eles estão desanimados, então você tem uma chance de passar na frente deles, porque você nem sabe o que é estudar ainda. Exatamente. Eu achava que estava estudando, cara. Aí eu ralei. E aí eu falo isso nos meus filhos agora. Falei assim, cara, você tem que ralar. Tem que ralar. Ralei muito, fiz muito exercício, fiquei gente indo pra festa e eu estudando. Falei, não, vou estudar. Não tem caminho fácil, né? Não foi Há um fácil. preço a ser pago. Não. E tem que pagar. E passou aonde? Passei na Federal aqui, na Universidade Federal, porque também, da mesma forma, né, na época, né, meu pai falou para mim que eu tinha que me virar com meu próprio dinheiro, que eu tinha que trabalhar. E aí depois que eu falei que ia fazer a faculdade de medicina, eu falei assim, então você tem que fazer Federal, porque eu não vou pagar particular. Até porque não tinha dinheiro aqui também, né? E não tinha também, mas tinha em São Paulo, tinha em outros lugares. Poderia pagar, mas ele também realmente ele tinha uma fazenda, mas era uma fazenda muito pequena, uma produção pequena, também não era rico. Um cara que também tinha seus problemas financeiros e não tinha muita facilidade. E aí eu passei na Federal aqui, na Universidade Federal. Na época tinham 48 vagas e era a única da região toda, do estado, né? E passei e aí, graças a Deus... Quando você entrou, passou toda a euforia, você viu que a vida não era necessariamente SWAT? Nem o paramédico, né? Nem tem paramédico. Você sempre quis?
a especialidade que você tem? Como que foi essa sua trajetória? Nossa, eu sou um cara, assim, super grato e feliz, assim. Desde quando eu entrei na faculdade, tudo, primeiro você leva um baque, porque no primeiro e segundo ano, né, da faculdade de medicina, na época que eu fiz, que era na Federal, era muito tradicional. Agora o modelo mudou, né? Toda a didática mudou e tudo. Então a gente ficava só tendo aulinha, não tinha contato com o hospital, era aquela coisa, né? Tudo. E isso me desanimou muito na época. Cara, por que o cara me tem um escapamento desse? É pra não atrasar o iFood. E aí, cara, eu fiquei pensando, cara, e aí? Eu vou... É isso mesmo? Será? Será que não vai ter uma coisa diferente? É só essas aulinhas, né? E a gente fazia um curso junto com outros cursos, né? Então, por exemplo, você tinha genética. Você tinha aula de genética junto com a veterinária, junto com a farmácia, junto com todo mundo da área de saúde. E aí você ficava meio assim, mas eu via que assim, não, essa é a minha chance de ter um futuro, de dar um futuro para minha vida. E aí, quando eu comecei no terceiro ano, entrei na faculdade mesmo de você sentir que era medicina, de ir para o hospital, fazer semiologia e tudo, nossa, eu sempre fiquei deslumbrado com aquilo. Sempre, nunca fiquei desanimado. E durante a faculdade, até chegar no 6º ano, passar no internato e tudo, eu já tinha uma vontade de fazer emergência. Eu gostava. Tudo aquilo que todo mundo corria para um lado, eu ia para cima, ia ver. Queria ver, tinha coragem de ver, de olhar, de destrinchar. Só que eu tinha vergonha. Por quê? Porque todos os meus colegas... Não. Você dançava. Você dançava gauchês. Gauchês, você tinha vergonha de... Lá do fundo da grota. Não, eu vou explicar essa parte da vergonha para vocês entenderem. Porque é o seguinte, hoje, quando você fala de emergência, medicina de emergência, tá quase que uma modinha, né? Tá... legal, coisa legal. A culpa é sua. Na época, quando eu fazia, emergência era coisa de loser, era coisa de perdedor. Era coisa assim, quem queria emergência ou trabalhava na emergência era o cara mais falido que existia. Ou era recém-formado, ou era aquele cara que já estava aposentado e não sabia fazer nada e só achava um castigo. Vai viver de plantão. Vai fazer. Então, entre os meus próprios colegas de turma, minha turma do futebol, minha turma da agitação, eles falam, não, vou fazer cardiologia. Eu vou fazer cirurgia cardíaca. Até da minha turma tem vários cirurgiões cardíacos, os alunos do Dorsa lá. E, eu vou fazer reumato, eu vou fazer... E você? Eu vou fazer cardiologia, mas eu não ia fazer cardiologia, eu já sabia. Já sabia, né? Porque eu tinha vergonha, porque a gente passava pelo estágio de emergência e assim, olha esse lixo, olha esse cara, esse cara é um perdedor, esse cara não é nada. Mas porque na época realmente não estavam pessoas despreparadas? Eu acho que era assim, era uma organização do país, né? O país era desorganizado nisso, era diferente. E o que a gente está vivendo hoje, os Estados Unidos já vivia há 35 anos atrás, lá atrás. Quando eles criaram a TLS, eles já estavam na dinâmica de mudar. Quem trabalha na emergência tem que ser um cara preparado, tem que ser um cara que gosta disso, um cara que faz isso como profissão. Disposto a isso. É disposto a isso, é a profissão dele, é um cara que tem essa habilidade. Todo mundo via o emergencista como aquele cara arcaico que o que sobrou pra ele foi a porta do PA pra ele. De castigo. Mas um exemplo da cirurgia plástica. Porque assim, aqui na emergência há muitos anos, e ainda a gente está quase que numa transição, não tinha assim um cara que era especializado naquele assunto. Então, ficava de orelhada um assunto ou outro de emergência e um passando para o outro. E bons plantonistas, até bons médicos, né, de qualidade no pronto-socorro, não eram todos assim, em fim de carreira, mas ele não dominava totalmente os assuntos de emergência. Tinha o quadradinho da American Heart no bolso para não esquecer. Isso. Da RCP, sabe aquele sequência gráfico? Isso. E ficava assim, por exemplo, eu tenho alguns exemplos, por exemplo, de um ótimo cirurgião, um cara excelente na emergência cirúrgica e tudo. Aí ele recebia uma taquiarritmia, uma bradiarritmia e não tinha aquela afinidade, aquele jeito, né? Tipo, igual um cara pé duro no futebol, o cara recebe a bola quadrada, não sabe matar, não sabe passar a bola. Então, isso era muito comum. E eu fui dar o exemplo da cirurgia plástica, é como se fosse assim, como se a gente tivesse no cenário, né, um mercado de pessoas procurando cirurgias para colocar, por exemplo, prótese mamária.
E aí muita gente, aí ela vai procurar, não tem o cirurgião plástico, mas tem o cirurgião geral, tem o GO, tem o clínico geral, que assim, já treinou bastante, operou uma vez, outra e tudo, ele vai lá e faz aquela cirurgia. E aí, de repente, tem um grupo de médicos que começa a estudar só aquilo, começa a fazer, faz técnica, faz residência, ou faz uma pós-graduação, ou faz alguma outra formação. Faz a prova de título. Faz a prova de título e tudo mais. Você operaria com quem? Com esse cara ou com aquele GO que está fazendo várias vezes, ou com aquele cirurgião? Então, você operaria com esse. Agora vamos falar o seguinte, isso nós estamos falando de mercado. Agora nós estamos falando de uma coisa que não dá para dar o nome, a nómina mercado. Vamos falar o mundo real. Todo mundo vai se deparar com um parente, um amigo, ou você mesmo, numa situação de emergência ou de urgência. Numa situação que você precisa de uma pessoa que te atenda da melhor forma possível. Eu não estou falando que todos têm que ser super especialistas, super preparados, o melhor, mas pessoas que levem aquilo a sério, que gostam, que se dedicam, façam cursos de atualização, que sejam o melhor possível naquela profissão, que levem aquilo como uma profissão. Você vai querer ser atendido por essa pessoa ou por aquela pessoa que está ali, tipo, por um acaso, ou sendo castigado, ou por algum outro motivo. Então, você vai querer que você ou seu parente seja atendido. Eu fiz Liga do Trauma quando era acadêmico, e quando na cirurgia geral também, a gente brincava, ó, você quer bater o carro? Isso. Bate segunda, quarta, quinta e domingo. Não bate os outros dias, porque Isso. você vai ter problema. Isso. Eu acho que Isso resume... ainda era o cenário de castigo. Isso, resume. Então, alguns países, por o nosso país, foi se organizando tipo do jeito que dava. Outros países, outras regiões, começaram a ver assim, ó, peraí, nesse cenário eu preciso ter uma equipe especializada, porque o impacto desse atendimento ruim no primeiro atendimento está causando um maior tempo de internação, mais paciente sequelado, uma mortalidade maior. Então, vou dar um exemplo prático. Estados Unidos, onde o mercado do atendimento hospitalar, ele é através de planos de saúde, através de seguradoras. E quando você tem seguradora, o dinheiro impera. Então, a parte científica disso alucinadamente se desenvolveu muito rápido, há 35, 40 anos atrás. Por quê? Porque eles viram, não, cara, eu tenho um médico aqui para atender dessa forma mal feito isso, tá me custando muito tá dinheiro. me custando muito dinheiro. Então, peraí, eu tenho amor pelo dinheiro, porque o dinheiro é meu, não é do contribuinte, do besta. Associado à epidemia de trauma que nós temos no mundo inteiro. Exatamente. Então os caras foram se organizando. É por isso que a Unimed, assim, parênteses de um exemplo que eu tenho, oferece curso de AT, PH para os cooperados? Para melhorar esse cara, para lá na ponta, no final, de repente economizar um pouco? Para ser bem crítico, eu acho que não chegou ainda nesse cálculo, não é essa visão ainda, porque isso tem um cálculo matemático para você fazer. Esse cálculo não tem, eu não conheço esse cálculo. Aqui alguns hospitais estão começando a pensar, mas ninguém tem esse cálculo. O cálculo, assim, qual que é o custo e efetividade desse cara? Desse tipo de abordagem com protocolo e tudo mais, e qual que é 100? Em tempo de internação, em mortalidade, em uso de antibiótico, tempo de CTI. Isso, alguns hospitais no Brasil já vêm fazendo. Aqui não. Então, no caso da Unimed, são outras coisas envolvidas. Eles têm uma organização em relação principalmente por causa das cooperativas, você tem que ter um dinheiro para investir em educação continuada. Entendi. Então, tem várias educações continuadas. Uma que é bem organizada hoje aqui no Brasil e no nosso estado são as de cursos de emergência. Então, você tem dinheiro para isso e você tem quem oferece. E aí, oferece para os cooperados. Aí eles fazem. Alguns fazem com consciência do que precisa fazer para melhorar a assistência e outros fazem porque é uma oportunidade de fazer um curso que está sem custo nenhum para ele, porque a cooperativa está pagando. É mais ou menos isso nesse cenário. Nessa linha. Não chega a estar na fase de vamos estudar o impacto. Lá na Santa Casa, por exemplo, eles estão começando a discutir isso, estão começando a fazer alguns cálculos, estão começando a ver. Então, eles estão gatinhando nesse caminho ainda. Mas você vê que para ter essa cabeça tem que ter consultoria de fora. Os caras contrataram. Tem que não ter é uma cabeça regional. Não, tem que ter consultoria, tem que ter uma série de coisas. Coisa mas e ainda vão chegar lá, talvez, um dia, nesse ponto. Então, isso aconteceu em outros países, se organizaram. E com isso, chegou num ponto
que se viu que existe a necessidade de ter esse grupo de profissionais, que não é só o médico, né? Aí tem que ter o enfermeiro também especializado, tem que ter a turma que na prática hoje a gente sabe. Aquele enfermeiro que sabe atender, que Sim. na prática hoje no nosso mercado aqui, por exemplo, no Campo Grande, os enfermeiros que estão trabalhando, como o mercado deles é mais competitivo, então já tem uma seleção natural. Então você já tem geralmente enfermeiros mais capacitados. No nosso cenário é diferente. Agora está ficando competitivo. Então agora a gente começa a ter uma safra de bons médicos que se interessam e tudo mais. A gente está passando por essa transição. E para isso precisa ter um volume. Para isso precisa ter plantão escasso e oportunidade escassa, porque daí você começa, a empresa começa a escolher, né? Esse eu quero, esse não. Enquanto o serviço recebe, tipo, quem está começando ou quem não gosta disso, mas precisa daquele dinheiro, ainda fica desorganizado e você acaba tendo um mercado meio misturado. Então você tem plantonistas bons, plantonistas que são dedicados, plantonistas que estão em formação, você tem de tudo. Então a gente está passando por essa transição. Eu pesquisei um pouco, a medicina de emergência é nova, a residência. 2007, totalmente. No Sul, a primeira em Porto Alegre? Para falar a verdade, a medicina de emergência no Brasil nasceu oficialmente em 2016. Porque então, a residência que foi feita no Rio Grande do Sul e em Fortaleza, a primeira foi no Rio Grande do Sul e a segunda em Fortaleza, elas não eram credenciadas pelo MEC e não era considerada uma especialidade médica. Era uma área de atuação e era uma coisa que era feita tipo assim, meio que a revelia. Eles tinham um programa, tinham os interessados e eles faziam. A pessoa saía daquela formação, mas na prática ele não era nada. Ele não tinha Não, nunca. Mas então não tinha, o Rodrigo, não tinha nada. O Rodrigo em 2001, quando foi prestar residência, ele assinou X se não tinha isso. Então, aí, voltando um pouquinho, no meu internato, eu vi isso, percebi isso, meus colegas todos querendo fazer residências, né? Quero Você fazer... inibido. Não posso ser feliz. Eu vou ter que ir para São Paulo. Exatamente, vou ter que ir para São Paulo, para Campinas. Mas aí, o que aconteceu? A famosa água de Campinas. Aí, ainda mais vindo de Passo Fundo, né? Você tem que se ajudar, né? Claro. Mas ainda bem que não tinha stories no CTG, né? Não tinha. Bom, mas aí o que acontece? Quando eu comecei a fazer o internato, eu já estava com essa dúvida na cabeça. E eu vou falar a verdade, tinha vergonha porque assim, eu via que todo mundo queria ter uma especialidade mais glamurosa. Eu queria fazer cirurgia plástica, quero fazer uro. Sabe de nada. Quero fazer, Mas a gente tem fases, né? E naquela época era assim. E aí eu ficava, cara, eu gosto de emergência, mas não existe assim uma especialidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer, como eu estou vendo que eu não sei nada de medicina, eu vou fazer clínica médica. Eu fiquei na dúvida se ia fazer cirurgia geral ou clínica médica. Mas eu via que onde eu fiz, que foi no Hospital Universitário, aqui na Federal do Mato Grosso do Sul, a clínica médica era muito presente na emergência, lá no pronto-socorro. Muito presente mesmo. Atendia todas as porta aberta. Porta aberta. Não tinha regulação, nada. Não tinha regulação, passou, entrava, a gente tinha bolo de ficha assim, amanhecia o dia atendendo, e só tragédia, e chegava de tudo. Trauma, clínica, tudo. E eu via que aquilo me fazia bem, eu gostava de atender ali. E ali eu vi que era o cenário propício. Aí eu fiz a residência de clínica médica. Antes eu fui para o Exército, servi lá em Corumbá, no 17º Batalhão de Fronteira. E aí voltei para fazer clínica médica. E aí, quando eu estava fazendo internato, eu fiquei piolho do pronto-socorro. Assim, eu era rato de pronto-socorro. Eu ficava lá e lembro até hoje, cara. Eu não sabia, estou sendo sincero para vocês, não sabia que ia ser do meu futuro. Não sabia. Não tinha a visão do que eu tenho hoje. Falei assim, cara, mas eu sei que eu vou precisar saber de tudo. Então eu chegava pro enfermeiro, lembro até dele. Um deles é o André Jesus, que era enfermeiro do SAMU. Sim, mas na época era enfermeiro. Manaus, né? Isso, era enfermeiro do HU. Eu chegava, Andrezão, cara, me ensina alguma coisa. Eu falei, como assim? Cara, eu quero pegar acesso periférico, me ensina aí, cara. E eu ficava, cara, eu quero passar sonda. Me ensina a passar sonda nasogástrica, orogástrica, vesical. Me ensina. Cara, me ensina. E aí fui chegando nos caras da cirúrgica. Cara, me ensina a passar central. Não, mas, cara, me ensina. Cara, me ensina a dissecar uma veia. Cara, me ensina. Chegava para os preceptores, me ensina a entubar. Não tinha facilidade para ensinar, porque né, era difícil. Não tinha boneco, não tinha nada na federal na época.
E eu ficava em cima, pedia, cara. E aí eles começaram a dar atenção e fazer. Tanto é que quando eu fui pro exército servir e depois voltei a fazer residência, eu fazia tanto procedimento, eu ia atrás, eu papava de todo mundo. Quando eu fui pro R2 de clínica médica, alguns R1 de cirurgia geral não conseguiam fazer e tinham vergonha de pedir ajuda pro R2 deles, pediam para mim, que eu ia lá e ajudava, passava, secava a veia, fazia procedimento invasivo, que era para eles fazerem, e eu ajudava e fazia. Eu ficava tipo um coringa para eles. De tanto que eu fazia e ia atrás. E eu falava, eu não sei o que vai ser do meu futuro, mas eu sei que eu vou precisar disso, porque assim, se eu trabalhar na emergência, eu vou precisar de tudo. E aí, na época, saiu a Política Nacional de Atenção às Urgências, na portaria 2048, lá. Certo. Eles foram falar do SAMU e tudo, e aqui em Campo Grande chegou em 2004. E aí, quando chegou a ser a política do 2004 do SAMU e tudo mais, eu falei, cara, isso, cara. Aí eu fiz o primeiro concurso do SAMU daqui. Você é da primeira turma? Da primeira turma, do primeiro concurso, 2004. Eu entrei Lembro no SAMU, de fotos assim, cara, lá. naquela época, quando não tinha o SAMU, a gente levava o paciente do UPA, não existia UPA, né? Era posto de saúde 24 horas, a gente levava de Paraty. Cara, era uma Paraty, cara. Enfiava o paciente tipo para da prefeitura, rabecão. Veraneio. Enfiava lá, eu não era com esse formato anatômico, eu era mais magrinho, eu entrava dentro e conseguia, junto com o paciente, ia lá atrás. E eu sempre era o cara que falou, não, eu levo. Ninguém queria levar o paciente. Eu falei, não, eu levo. Tinha uma PCR, chegava uma criança em PCR, coisa grave, os pediatras, corria tudo para um lado. Eu ia lá. Então, assim, eu desde sempre... Você citou 2 vezes do atraso de 35, 40 anos dos Estados Unidos de nós para os Estados Unidos. É falta de conhecimento ou falta de dinheiro? Ou de interesse? Eu acho que juntou tudo, né? Primeiro, eu acho que essa é a parte de interesse financeiro, que eles tiveram tinha motivação maior das operadoras e principalmente das seguradoras americanas. E eu acho que outra é a disciplina deles, é um pouco diferente da nossa, né, da brasileira. Então, o ATLS, por exemplo, ele foi nascer em 1975. Né? Eu nasci em 74. Os caras montaram um curso que a gente faz até hoje. Cara, nós estamos falando de quê? 40 anos, mais de 40 anos. Então, os caras já tinham uma visão de organização e tudo mais diferente da nossa. Então, mistura tudo. A parte financeira, a parte econômica, a parte de organização. É que eu acho que por estar na Constituição, que é o direito, dever do Estado, direito de todos, saúde... Ó, tô dando, se é boa, não interessa. Tá aqui. Sim. Toma. Sim. Pelo menos quando nasceu, né? Porque se o cara ia numa Paraty, do CRS 24 horas, né? Do posto 24 horas, pra algum hospital porta aberta sem regulação nenhuma, é porque, ó, tá aqui, eu fiz o que pude. Aqui, entreguei. Exatamente. Aí foi nascendo as portarias, foi organizando, né? Tem países que estão piores que a gente, lógico, né? Mas, assim, a gente sempre tem um grau de exigência dentro de um padrão sempre pensando acima, né? Então, a gente está atrasado. E se olhar para trás, com certeza tem países piores que o nosso, né? Muitos. Mas me diga uma coisa, então como é que foi a tua trajetória acadêmica? Foi medicina, na UFMS, clínica médica, e como é que chegou então na urgência e emergência, assim, nem... Você não prestou sub, então? Isso, eu não fiz subespecialidade e não fiz residência de medicina de emergência. Como que aconteceu? É que terminou a clínica médica e já bateu 2048, né? 2001, isso. 2002, 2003. Eram 3 anos ou 2 clínica médica? 2 anos. 2 anos? 2003 para 4 entrou portaria, veio SAMU. Sim, aí como que aconteceu? Eu terminei clínica médica e fiquei atuando em emergência, né? Principalmente no SAMU, no pré-hospitalar. E aí eu entrei eu trabalhava na prefeitura também, nos postos de saúde 24 horas e no regional. Que postinho que você fazia? Cara, eu comecei pelo... Se você não passou pelo Guarandi, você não trabalhou na prefeitura. Cara, pior que não. Então você não trabalhou, Rodrigo. Mas eu passei pelo Vila Almeida. Você o antigo Vila Almeida. O Almeida Vale. Almeida é não, sinistro. Me respeita, eu passei. O Almeida é sinistro. Passei também pelo universitário, na época que ele era um ovo desse tamanho assim, cara. Eu não lembro nem se chamava universitário. Eu acho que chamava universitário. Não, passou no Almeida, tá... Já pagou a cota dele. E assim, aí fui atuando só em emergência. Aí fui fazendo curso, né? Curso de ATLS, PHTLS, fui fazendo esses cursos. E aí fui tomando gosto por isso. Isso, a medicina de emergência vinha sendo discutida. Fui para São Paulo fazer o meu PHTLS e lá em São Paulo, no núcleo da USP, eu fui indicado para instrutor do PHTLS.
E aí eu tomei gosto por dar aula também de emergência. Pra quem não sabe, quando você vai muito bem no curso, uma nota muito boa, uma prática muito boa, você é convidado a fazer o curso de instrutor. Chama atenção. Quando chama atenção, Chama quando atenção, é o prego isso. destacado. Aí na época eu e o Nelson Dipp, não sei se vocês lembram, conheceram o Nelson Dipp? Uro, isso, fez Uro. Então, nós dois fomos indicados para instrutores naquele curso. Era do SAMU também. Era do SAMU também. E a gente foi para São Paulo e começou a fazer o curso. Aí é um processo, né, para ser instrutor. Você faz um curso de instrutor, vem pessoas que vão te habilitar ou não, aí você dá o curso como trainee, né, de professor, de instrutor. E aí a gente foi, na época até, madrinhado pela doutora Júnia, né, de São Paulo. Júnia, só a Júnia. E aí a gente começou a dar curso do PHTLS com ela. Então viajamos o Brasil e eu dei curso no Rio de Janeiro, em Niterói, em Cuiabá, em vários lugares fora daqui. Essa senhora tem a visão que eu tenho dela, eu pouco sei dela, mas o pouco que sei, eu imagino ela do lado de um helicóptero pronto para decolar. Isso, mas entendeu? E descendo em alguma enchente, descendo em algum incêndio, alguma coisa assim. A bicha é ninja. É a visão que eu tenho dela. Cara, ela é ninja. Águias da cidade, assistam. Ela é de São Paulo? Assistam, São excelente. Paulo, isso. Capital, é. Ela trabalha no Águia, no Esse Grau é um documentário, Resgate, né? Documentário, Águias da Cidade, ela faz parte, mostra como é que é a rotina de socorro do Águias associado ao Grau. Não conheci. O Grau é o bombeiro de lá, né? Não, o Grau o Grau é uma Resgate, entidade, né, que veio da... acopla todo mundo, né? Isso, que veio da Faculdade de Medicina da USP, do setor de urgência e emergência. Eles criaram como se fosse um SAMU paralelo. Lá eles têm SAMU, tem bombeiro e tem o Grau. Ah, agora entendi, então. E ela é uma referência de caiu alguma coisa. Meu celular. Ela é referência de urgência e emergência hoje no Brasil e é um expoente, né, formadora de opinião e tem livro publicado, né, de atendimento pré-hospitalar. E na época a gente dava curso com ela. Então eu fui tomando gosto por isso e tudo. E aí, enquanto isso, estava se discutindo a especialidade de medicina de emergência. Quando bateu o martelo que a medicina de emergência ia ser uma especialidade, eles abriram para ser especialista, porque assim, não tinha ninguém especialista. Quem quer ser o primeiro especialista? Então tinha que abrir um processo seletivo, alguma coisa. Júnior. E aí abriu-se como? Primeiro, proficiência, né? Eles foram o primeiro que abriu, que não foi prova nem nada, foi proficiência. Então você tinha que ter uma série de tempo de exercício, atuação, horas. Comprovar a prática. Prática, né? Publicação, exercício na emergência, doutorado, mestrado, uma série de coisas. E com isso eles fizeram o quê? Nisso arrebanhou-se os principais expoentes do Brasil que publicavam livros de emergência, como convidados, por exemplo, livro de emergência da USP, por exemplo. Então, eu era convidado para falar de hemorragia digestiva, chamava um cara da cirurgia geral. E aí pegaram essas pessoas, né? Todo mundo se candidatou, e aí tinha uma pontuação, e quem atingisse aquela pontuação pela proficiência seria considerado, receberia o título. E aí, um grupo que eu não lembro quanto, mas no Brasil inteiro, acho que tipo uns 60 pessoas receberam o título. Dessas pessoas formaram um núcleo para fazer a especialidade, para criar um processo seletivo e prova de título, de verdade, igual tem as outras especialidades. E aí foi que abriu prova de título para você fazer, aí fizeram lá 120 questões e fazia a prova, e aí quem passasse na prova... Qual que é a sigla dessa prova? Título superior? Assim, existem hoje dois tipos de título. Título de especialista em medicina de emergência, que o nome eu não sei, mas é o título de especialista em emergência, e aí tem o título superior de medicina de emergência. São dois títulos, né? E aí... Esse segundo eu sei que você tem. Eu tenho. Aí você é o único daqui? Daqui do estado eu sou o único que tem o título superior. A humildade dele em falar, não, daqui do estado tem... E pensando se tinha alguém aqui do estado tem eu e... É isso aí. Aqui no estado tem 3 titulados e um com título de superior. E aí, com isso, eu fui, fiz a prova e passei, né? Porque na proficiência eu não conseguia nem me candidatar, porque eu não tinha pontuação. O meu tempo, a minha experiência, porque assim, o que contava muito na primeira turma? Você fazia parte de um projeto de residência. E aí as residências que tinham antes de ter a medicina de emergência,
que é a de Fortaleza e do Rio Grande do Sul, contaram ponto. Então, o grupo saiu dali. de Fortaleza e tudo, foi o grupo que formou a primeira turma. Arnaldi. Isso, Dr. Frederico Arnaldi. Tava esse final de semana com ele lá em Fortaleza. Acho que a Marissa tá fazendo com ele? Tá fazendo com ele lá. Eu tava Era colega nossa do SAMU. Ah, você trabalhou com ela também? Trabalhei. Amigo, então assim, ó, a tua escolha, já lá aos 9 anos, né? Certamente se realiza na tua especialidade, porque totalmente. o olhinho consigo brilha me imaginar hoje fazendo quando outra fala. coisa. Não, seria impossível. Mas seu olho brilha hoje, porque é que eu, sei lá, vivo em Santa Casa, porque ela se organizou e conseguiu te dar um cenário ainda em construção melhor do que a gente tinha anos, ou até mesmo se você estivesse no pior cenário de todos, seu olho ia brilhar do mesmo jeito. Na carroceria da Paraty. Se eu estivesse na carroceria da Paraty, eu acho que eu estaria do mesmo jeito. Eu acho que eu estaria do mesmo jeito. Eu acho que a minha missão sempre foi essa. E só que assim, eu estou no auge da realização porque eu consegui contaminar o coração de outras pessoas. Entendeu? Então, assim, ver jovens agora, porque assim, passei por uma fase de ver assim, o pessoal, alguns que já atuavam e tudo mais, querendo fazer. E agora ver jovens, tipo, que estão na faculdade, gurizada nova, falar assim, não, eu quero fazer emergência e salvar as pessoas igual você. Isso não tem preço. Eu estava conversando com ele. Na primeira turma, acho que 3 vagas, 4 inscritos. Na segunda, cresceu mais. A última agora, 12 inscritos. Então, tá subindo em PA, pelo menos. A tendência é aumentar. E como é que você vê o mercado hoje pro emergencista? O mercado é o seguinte, o que eu acho que vai acontecer naturalmente? Ter lugar para trabalhar de urgência e emergência vai ter sempre, bastante, em todos os lugares, porque cresce a população, cresce todas as doenças e vai ter gente para trabalhar. O cara que se vai fazer especialidade, provavelmente ele vai se tornar chefe, gestor e a referência, a linha de cuidado dos pacientes críticos de hospitais ou dos atendimentos pré-hospitalares. Vão ser assim, aqueles grupos diferenciados de atenção à urgência serão feitos por especialistas. Isso vai acontecer da seguinte forma, muito parecido com a medicina intensiva, né? Que é assim, sempre vai ter no CTI de plantão pessoas que não são intensivistas. Mas a linha de cuidado, a visita diária, o chefe, a coordenação, a gestão. O carimbo final. O carimbo final Isso. vai ser do especialista. Quem faz o protocolo, quem aprova o protocolo. Isso. Tanto é que no último congresso que eu participei agora em setembro, agora em Florianópolis, a discussão é essa. A política toda vai ser voltada para isso, que os setores de urgência e emergência vai sair em formato de RDC, talvez, qual vai ser o formato para organizar aqui no Brasil. Deixa eu lembrar. Descobre pra gente, Gabriel, o que é RDC? Regulamentação diretiva de condutas, não, uma coisa assim. É tipo um cúmplice? Vamos lá, o que é RDC? Shoei? Não. RDC são essas normativas que tem. É para cúmplice, vai ter que ser assim. Isso, cúmplice. Como se fosse... Isso, cúmplice. São normativas que você tem que cumprir para, por exemplo, existe uma RDC que diz que o enfermeiro pode fazer tal coisa e não pode fazer tal coisa. Então, tudo isso é feito por essas regras. Então, quem não tem especialidade vai ser um mero peão. Não, assim, por ir para mas assim, ele vai ser uma peça de fácil troca. Vai ser uma peça. É uma resolução da diretoria colegiada. É uma série de normas regulamentares cujo objetivo é atribuir responsabilidade. Isso. Eu vou precisar de você no sábado à noite, porque eu tô sem ninguém. Eu sei que não tem especialidade. Sei que você faz um bom serviço, mas você não tem. E o dia que eu tiver com especialidade, eu vou te tirar. Sim. Pelo menos os grandes centros, os grandes hospitais. A ideia é sair mais ou menos até 2024, né? Que todo serviço de urgência e emergência, o cara para ser o RT, o responsável técnico, vai ter que ser especialista, titulado. O cara que, por exemplo, no pré-hospitalar, o cara para ser o coordenador de SAMU vai ter que ser especialista. O chefe de escala vai ter que ser especialista. O cara trabalhar na emergência do regional ou da Santa Casa vai ter que ser especialista na área vermelha. O cara para ser a linha de cuidado do verde vai ter que ter um cara especialista, os outros não. Então, assim,
a ideia é já sair essa normativa o mais rápido possível até 2024, que assim, é o rápido desse processo administrativo. Eu acho que você não ouviu isso, pelo respeito que todo mundo que te conhece, que trabalhou com você 1 minuto que foi, sabe como é que é. Mas provavelmente seus residentes já ouviram algumas piadinhas, alguns comentários do tipo, cara, mas você tá fazendo residência para ganhar o mesmo tanto de quem não tem? Sim. Tá fazendo residência para trabalhar de plantão o resto da vida? Porque o cara que não tem, que tá de plantão com você, ganha o mesmo que você. Coisa. Exatamente, o cara que tá na verde ganha mesmo que você que tá na É vermelha. isso que eu espero. Mas na verdade, mude, né? na verdade, assim, isso, qual que é a sua opinião eu sempre disso? ouvi por tabela isso, e ouvi também de alunos para falar assim, mas que diferença faz então, doutor? Mas... Óbvio que quem fala quer que esteja um especialista em emergência para atender quando ele precisar. Mas o exatamente. cara vai comentar até o dia que ele precisa. E tudo mais. E outra coisa que eu escuto sempre é o seguinte, doutor, mas vai fazer uma especialidade? Isso eu escuto de colegas especialistas e subespecialistas lá da Santa Casa. Mas vai fazer uma residência para viver de plantão. Né? Mas vai viver de plantão. Aí eu sempre explico, assim, eu tenho paciência para explicar tanto para os alunos, para quem quer fazer residência, ou quem não quer, ou quem quer ouvir, para as duas coisas. Para a primeira, vai viver sempre de plantão. Eu sempre falo assim, bom, viver de plantão significa, que conceito é esse para você? Porque assim, nós médicos vamos viver trabalhando. Você dá o nome que você quiser para esse trabalho. Por exemplo, você, no seu consultório, você não tem que vir aqui trabalhar? Rodrigo, hoje eu não dou plantão, mas eu levo o plantão para casa. Exatamente. Porque eu tenho que mandar uma mensagem para a paciente à noite perguntando se está bem. Exatamente. Às vezes ela vai me ligar 2 da manhã. Exatamente. A diferença é que a cama que eu durmo é a minha. Exatamente. Mas ainda estou de plantão. Mas exatamente. Eu dou o exemplo da minha esposa. Eu falo, minha esposa é cirurgiã plástica. Segunda-feira, quando meu colega Felipe não me chama para vir aqui, né? Segunda-feira eu termino o plantão 19 horas. E acabou. E 19h20 eu estou na minha casa. E assim, livre de ser acionado, não preciso trocar o WhatsApp com ninguém. Se eu quiser não olhar no celular, eu não olho. Eu chego e vou dar janta para minha filha, porque minha esposa está no consultório. O meu chama plantão, o dela chama o quê? Não tem um nome plantão, mas é o consultório. Mas está prende atendendo até às 9. Tanto quanto, ou mais, né? Prende Sim. mais do que... Então assim, você pode não estar ali batendo ponto no plantão, mas você vai estar trabalhando, cara. Você vai estar atendendo no consultório, você vai estar no centro cirúrgico operando. Tem hora que eu estou em casa assistindo Netflix e a minha esposa está em pé por 7, 8 horas operando. Sai cansada, com fome, com sede. E tem horas que ela vai estar no shopping com a minha filha e eu vou estar de plantão. Tá, só o nome que muda, mas é um trabalho. Você nunca vai exercer sua profissão sem trabalhar. Eu sou radiologista, tá. O radiologista, meus amigos, alguns estão lá na Santa Casa de plantão. Ele entra tal hora e sai tal hora de plantão. E quando não é plantão, às vezes ele tem meta. Ele só troca o nome. Isso, não é plantão. Então, assim, isso é um conceito. Eu não tinha pensado nisso. Eu concluí agora conversando com você que eu não dou mais plantão, mas eu vivo de plantão. Sim, é nómina, é nome. Você tem um nome diferente, mas na verdade é trabalho. Eu tenho uma tristeza, trabalho né? De um jeito. Não, vou voltar pra Santa Eu tô Casa. um pouco abatido. Eu vou voltar. Vem cá, deixa eu ver que dia que tá vago lá. Domingo dia. E aí tem plantão ruim, tem plantão mais difícil, tem plantão mais fácil. Quando a gente vai ficando assim, um cabelinho um pouco mais grisalho, então eu já me dou o luxo de não fazer mais plantão final de semana. Então só quando eu preciso, ou quero fazer uma troca, alguma coisa assim, mas categoricamente eu não estou em nenhuma escala fixa final de semana. Então eu termino meu plantão, trabalho fazendo plantão de segunda a sexta e alguns à noite. E quando eu não quero, eu passo plantão. Não quero fazer, passo para outra pessoa. O consultório, para minha esposa passar, ela não consegue. Não. Você não consegue passar. Você Exatamente. sabe o que eu estou falando. Você não consegue passar. Complicação, você não Você consegue passar. passa, você na verdade está empurrando o problema lá para frente, porque depois vai voltar, outro quer voltar, está remarcado, não sei o quê. Então, perde um paciente, perde, né, de fazer um atendimento, de ter um procedimento. Então, eu já explico isso para os acadêmicos que me perguntam, para quem quer fazer residência, para quem é mais... Já explico isso. Isso é conceito. E a segunda parte que eles me perguntam, que alguns me perguntam assim, tá, mas vai fazer tudo isso e a outra pessoa ali está além de vai fazer... Eu falei assim, aí é o seguinte, isso é uma coisa de índole e uma coisa de cada um. Eu me sinto bem fazendo plantão de emergência. Eu gosto de chegar para uma pessoa, numa situação de urgência, e eu ser uma pessoa que pode ajudar aquela pessoa. Então, eu gosto disso.
Eu não sei se vou ganhar bem, se eu vou ganhar mal. Eu vivia ganhando mal. Eu vim de uma situação humilde. Eu tinha dificuldade financeira. Não tinha dinheiro para pagar ônibus para ir para a faculdade. Então, o que eu ganho hoje é o suficiente. Eu não fiz a minha especialidade, eu não fiz a minha formação pensando no retorno. Ele vai vir naturalmente, ele vem. Então, eu falo para cada um deles, falo assim, eu me sinto realizado. Eu me sinto bem. Chega no final do dia, no final de semana, eu estou bem comigo mesmo. E eu sei que eu estou fazendo o melhor da minha profissão. Se para isso precisa fazer uma residência, se para isso precisa fazer curso, precisa estudar, faço. Essa é a minha índole. Então você tem que olhar a sua índole dentro de você. O que você quer fazer? Você quer fazer uma coisa para ganhar dinheiro? Faça. Você quer fazer uma coisa para se realizar? Faça. Escolha o seu caminho. Se você fizer só por dinheiro, no primeiro estresse, exatamente. Você vai ruir. Meu irmão fala o seguinte, tem dinheiro que não vale dinheiro. Tem dinheiro que não vale dinheiro. Tem dinheiro que não vale dinheiro. Eu gostei desse conceito. Vou guardar pra mim. João Enoch, tá? João, licença poética pra usar daqui pra frente sua frase. Não vale dinheiro. Cara, excelente. Vou guardar. Vou usar pros meus disciplininhos lá, os alunos. Na posteridade. Quais são teus vínculos hoje? Tua área de atuação? Onde que a gente te encontra hoje trabalhando? Hoje eu trabalho... Como amigo, não como paciente, né? Espero não precisar. Eu trabalho na Santa Casa de Campo Grande, que é um hospital de trauma, para quem não conhece, é um hospital de grande porte aqui da nossa região. Eu trabalho lá, na área vermelha, no setor crítico. Lá eu montei o projeto de residência de medicina de emergência para formar essas pessoas que estão começando agora, né? Foi focado principalmente para quem está começando agora. A pessoa mais experiente vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um título, né? Se prepara e faz a prova de título. Agora, quem está começando agora é mais fácil fazer uma residência. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quem acompanhou a tua turma, que entrou no R1 e saiu no R3 de medicina de... não é da água pro vinho, é da água pra rocha. A pessoa mudou a postura dela. A pessoa mudou a postura. Que ela fala, mudou a segurança. É incrível, cara. É incrível. Mas mudou até a autoestima deles, né? Você percebeu? Teve um que nasceu o cabelo. Nasceu o cabelo, exatamente. Nasceu o cabelo. Você sabe quem é. Exato. Até cabelo fez nascer. Formou uma turma já? Formou uma turma e já agora tô formando na segunda agora. Foi final de fevereiro. Sabe uma coisa que você me falou que me veio à cabeça agora, cara? Que é o seguinte, eu vou te falar que às vezes a gente treme a nossa base em algumas situações, né? E tem hora que a gente fica cansado e tudo mais. Mas eu percebi, assim, que além de tentar ensinar a medicina de emergência, atender e tudo mais, sabe o que eu comecei a ver? Que eu ensinava eles e eu não percebia, e aí eu comecei até a me policiar mais para não cometer nenhum tipo de erro, porque às vezes a gente comete erro. Vinha o pessoal da recepção lá da frente do pronto-socorro, chegava, doutor. Vinha para um, vinha para outro, doutor, dá uma notícia, a família quer saber alguma coisa. Aí todo mundo corre. Cara, às vezes eu cansado, um atendimento difícil, mas eu falei assim, tem alguém lá querendo saber notícia? Ah, tem. É o pai dele, não sei qual, é a esposa, é a filha. Eu parava, ia lá, eu mesmo ia lá dar notícia. Falei assim, ó, aí a minha primeira turma de residente, muitos deles, né? Alguns deles, falaram assim, doutor, mas você tem que dar prioridade para isso aqui, atender, salvar a vida da pessoa. Mas eu falei, você tem família? Você tem, né? Você imagina, porque você está numa situação privilegiada hoje, mas você imagina o seu pai aqui dentro, você lá fora, sem acesso, sem notícia. Ele entrou trazido por uma equipe de SAMU, bombeiro, e vai sair num caixão. E ele não teve nenhuma informação de todo o processo. Você tem coragem de saber isso que eu estou te falando agora e não dar uma notícia lá fora? Exatamente. Você tem essa coragem? Então, porque ninguém toca nesse assunto na faculdade. Então, cara, eu comecei a obrigar eles. Notícias. E aí eu comecei a residência meio como uma mãe, né? Até eles me chamam de mãe. Quem não sabe, eles chamam de mãe. Com essa barba, essa voz grossa. Por que não pai? Então, eu falei, por que não pai? Agora sim, agora eu sou pai, Aí eu comecei a falar assim, cara, é o seguinte. Quando entrou a segunda turma, eu comecei, cara, eu não vou ter que ser bonzinho, vou ter que começar a ser duro com algumas coisas. Aí eu comecei para a segunda turma. Agora essa última turma, eu falei assim, ó, é o seguinte, tu quer passar acesso central? Primeiro, tem que me dizer indicação, complicação, técnica, descreveu? Beleza. Tá pronto para passar acesso? Não. Tem que dar notícia. Porque acesso, vocês brigam para passar a porcaria do acesso. Para dar notícia, vocês fogem. Tem uma intubação difícil, aparece 7 residentes. Tem uma notícia ruim para dar, aparece 0. Então, vocês vão mudar.
você vai dar notícia. Então hoje foi indo de um jeito que hoje eles querem me impressionar, eles vão lá, vou dar notícia. Quando você vai dar a notícia, por exemplo, quando você vai operar um paciente, você se responsabiliza com aquela família de que o procedimento, você vai fazer de tudo para que o procedimento saia bem. O paciente de área crítica, na maioria das vezes, ele nem conversando está. Ou ele já está entubado. Então, quando você vai lá fora conversar, você coloca a tua cara, você se expõe e fala, eu sou o doutor fulano de tal, eu estou cuidando do seu pai e a situação é essa. Você começa a se comprometer com eles também. E eu acho que a atividade médica é isso, é comprometimento, é estar disponível ao paciente. E eu vou te contar uma coisa, milhões de notícias que eu já dei. Eu já vi tudo que é tipo de expressão no rosto, mas desde aquela pessoa que você vai dar notícia, ele está desconfiado, achando que você vai matar o paciente, o parente dele. E tem aqueles que estão aflitos. De tudo que é rosto que vocês imaginarem aqui, eu já vi. Cara, mas a hora que você chega, se apresenta. Eu chego e eu ensino eles a fazer assim, ó, se apresenta. Para a pessoa se localizar. Eu sou o Dr. Rodrigo Quadros, eu sou médico plantonista, hoje e agora estou responsável pelos pacientes. Todos os pacientes estão na emergência. E eu atendi o senhor fulano. Você já tem alguma notícia do que está acontecendo com ele? Para você saber de onde que vai. Aí a pessoa já vê que tem alguém cuidando. Cara, aí já desarma a expressão do rosto, porque vê assim, não, peraí, tem uma pessoa cuidando. E está preocupado de saber se eu sei alguma coisa. Aí a pessoa fala, eu não estou sabendo, ninguém me falou nada, então eu vou te explicar. A situação é essa, grave, mas você usa a linguagem dependendo do tipo de paciente, do tipo de acompanhante. Existe um acompanhante mais simples que não entende termos técnicos e tem acompanhante, às vezes, que é médico, também colega, que é um profissional da saúde, então entende que você pode usar termos técnicos. Aí você dá a notícia e localiza a pessoa, do que está acontecendo. E aí eles vêm numa segunda fase, pelo amor de Deus, faz o possível e tudo mais. Aí eu viro e falo, não, a gente está fazendo o possível, a gente está se dedicando o máximo. E aí eu falo para os residentes e para os alunos, os acadêmicos. Porque eles têm muita dificuldade de fazer isso. Eu falo assim, sabe por que eu faço isso? Porque eu sei que eu posso cometer um erro, mas eu estou fazendo o melhor de mim. Eu estudei, eu estou estudando, eu estou revisando o prontuário, eu estou olhando o paciente, eu estou revisando o paciente. Então eu consigo olhar para o familiar e falar assim, eu estou cuidando. Eu dei o meu melhor. Eu dei o meu melhor, estou fazendo. E isso faz... Porque eu já vivi de tudo, da notícia ruim, vai até morrer, notícia ruim, melhorou o paciente, teve alta caminhando. Então, quando você dá a notícia que morreu, quando ele sabe que morreu, eles vêm primeiro, a primeira coisa que eu já ouvi essa frase várias vezes, doutor, pelo menos eu sei que tem alguém cuidando dele, que teve alguém cuidando, que vocês olharam, que vocês se dedicaram, obrigado, muito obrigado. Cara, o conforto que você traz para sua família de ter dá a sensação de que ele não sofreu. Porque eles às vezes chegam com a sensação de que o filho, o pai, ou sei lá, quem foi abandonado, foi solto. E o SUS tem essa impressão, você sabe como é que é a Santa Casa, fica lá jogado. De maneira alguma. É uma impressão que... É uma falha nossa, porque às vezes que a gente não conta nada, né, o que... Como? Não surgiu do nada essa impressão, né? É algo que a gente está tendo que desconstruir. É uma desconstrução. Porque, querendo ou não, a primeira visão que eu tinha de PS é alguém morrendo lá no canto que ninguém nem viu que morreu. Sim. Era o caos. Sim. Era o caos. Minha mãe é psicóloga e ela me orientou muito nessa questão da construção da notícia, tanto da má notícia quanto da boa notícia. Ótimo. Então, essa situação de você dar o primeiro feedback, olha, a situação é essa e tal, voltar lá um tempo depois, infelizmente piorou e tal. A família, os mecanismos psíquicos dela vai se preparando para uma notícia. E não, assim, eu formei em 2012, 10 anos, né? Não tem na faculdade. Em teoria, você termina a faculdade, você está habilitado a ir para o posto. Aí para um hospital, de repente está precisando. Cara, eu tive. E você não... Eu não tive. Eu tive na faculdade não sei se hoje em dia uma matéria de bioética muito pesada. O famoso Dr. Murilo Capella e Nelson Grisardi, que eram os comandantes lá, os coordenadores da matéria, eles pegavam muito no pé quanto a isso, cara. Quanto aos princípios éticos em relação ao paciente e à família. Legal. Porque você não trata um paciente, você trata uma família, um micro-universo. Então eles eram bem austeros com isso. Você vai notar que o bom profissional me conforta é o cara que tem mais empatia do que os outros. Sim. Que nem você falou, você se botar do outro lado. Não, é o que eu queria ouvir se meu pai estivesse ali. Cara, e tudo. Eu estou dando o exemplo da minha atividade, que é o que eu gosto, que eu me realizo. Mas se você for ver em cada uma, eu vou dar um exemplo de novo da sua especialidade. Se você chegar para a sua paciente, você explicar para ela tudo que vai fazer,
você tiver uma complicação, você explicar todo o procedimento, todo o processo, como pode evoluir, qual o cuidado que tem, tudo. Se você se identifica, você pensa assim, pô, se fosse minha esposa, eu como marido, eu queria conversar? Queria. Ah, vou conversar com... Você quer que eu converse com seu marido? Se precisar, liga pra ele, eu converso com ele também. Não, eu só opero quando traz o marido em uma delas. Exatamente. Ou aquele que vai cuidar, né? Senão, porque quem tem que saber a complicação até mesmo é quem vai cuidar. Exatamente. Porque a paciente nem lembra o que você falou. Exatamente. Ele falou situação, ansiedade. O marido que não tá lá no estresse, ele falou disso aqui, que ia fazer isso para tentar fazer isso. Exatamente. Mas é que você vai aprendendo, não tem jeito. Exatamente, você tem que fazer isso. Faz parte do seu processo. E ali na Santa Casa, que você perguntou primeiro onde que eu trabalho, né? Onde o meu principal foco foi e é a Santa Casa. Justamente porque eu acho que é o lugar mais crítico que tem, que é o maior volume de atendimento e uma situação mais grave e tudo. E tinha uma certa desorganização, né? Então eu tentei focar ali, porque assim, se a gente consegue melhorar ali, e ali ser um centro formador, porque ali tem muito atendimento, tem muitos especialistas e subespecialistas que dão uma dinâmica para o processo absurdo, que a gente não para pensar, toda a estrutura que tem essa Santa Casa. Então seria o lugar melhor para montar uma residência, que é uma especialidade médica que passa e transita por todas as todas as especialidades e todas as subespecialidades. Hoje nós temos 15 dias aí com a Laura lá nos Queimados. Começou segunda-feira. Hoje. Então, assim, imagina, a formação deles tem que ser assim, porque eles têm que passar por essa experiência. Tu botou um residente no NIR, cara. Exato. Eu falei, caramba. Falando nisso, você tem formação em regulação, não tem? Tenho. Eu fiz, na época que eu trabalhava no SAMU, porque assim, não deu para contar toda a história do SAMU, mas eu fiquei como coordenador médico junto com o Dr. Cury, na época que era o coordenador do SAMU, chefe médico, na verdade, né? E aí investi muito nessa área do pré-hospitalar e tudo mais, ajudei na criação do SAMU no estado. Então, quando teve o SAMU de Corumbá, o SAMU de Três Lagoas, o SAMU de Dourados, eu participei do processo de treinamento deles. Preparação saiu do nada. Então, eu investi muito nisso. E, na época, o Ministério da Saúde ofereceu uma pós-graduação em regulação médica, em regulação com uma parceria com a USP. Então, eu fiz essa pós-graduação, né? Então, sou especialista pela USP por esse projeto do Ministério da Saúde, na época que eu trabalhava com... Regulação, cara. Pega. O cara que é especialista em regulação, ele já perdeu o amor na vida há muito tempo. Ele já não ama muita coisa nessa vida. Então, a Santa Casa, como plantonista, como horizontal da área vermelha, preceptor de residência, coordenador de residência, o que mais? Trabalho também na Unimed. No Unimed só SOS? Só? Não, eu trabalho lá também no pronto-socorro. Faço plantão no pronto-socorro. Que lá. Dia? Já conta pra nós. Eu tenho Unimed. Eu faço terça-noite. Terça-noite. Beleza. E no SOS Unimed eu fiz um projeto lá para remodelar o SOS Unimed, para ele fazer um serviço pré-hospitalar móvel organizado, com uma central de regulação e tudo mais, para fazer atendimento privado muito semelhante ao SAMU. Também dou aula na faculdade de medicina, na Uniderp, né? Dou aula de habilidades médicas do 7º e do 8º semestre. Terceiro e quarto ano. Que é quarto ano. É quarto ano. É quarto ano inteiro, do primeiro ao segundo semestre. E até hoje de manhã eu estava aplicando prova lá na faculdade. Prática. Nossa. Prática. Que massa, né? Eu lembro disso, era bom demais. Tá maluco, eu não dormia. Nossa, era bom demais, eu adorava. Eu não dormia, tinha que esperar o Heitor me avaliar lá, saudoso. É muito bom. Ô, Rodrigo, eu lembro que na parte da plástica, a gente tem assim, cursos de tal cirurgia, tal técnica em cadáveres, diretamente em Miami, em Orlando. Aí eu pisquei, eu vi você no Instagram falando que ia ensinar uma turma a entubar em cadáver no Brasil. Eu falei, eu perdi alguma coisa. Não, e isso é interessante porque assim, ó, toda equipe, eu gosto de usar esse termo, toda equipe de alto rendimento, aqui, equipes de urgência e emergência, SAMU, Bombeiro, SOS Unimed, áreas vermelhas, de alguma forma tiveram contato contigo, né, ensinando alguma coisa diferente, participando disso. E aí eu acredito que com a pandemia nós tivemos uma dificuldade muito grande em abordar via aérea. Sim. Né? O Covid que complicou primeiro era o obeso, né? Exatamente. E aí surge, então, ali, e hoje eu recomendo o teu curso. Todas as vezes que eu que nos acionam
vai em determinada UPA, estão com dificuldade em entubar lá, fulano de tal. Chego lá e falo, amigão, você vai a partir de amanhã você vai fazer o asma. O que é o asma? Conta pra gente, da onde saiu? Meu sobrinho fez e só foi elogios. Depois que ele fez, ele assumiu o vermelho. Ele não queria pegar o vermelho antes. Quem é teu sobrinho? Ele chama Leonardo. Carinhosamente, Leozinho. Ele falei, cara, vai fazer vermelho que você trabalha menos, é uma coisa mais legal. Não tem segurança. Aí lembro que ele falava, tio, me inscrevi lá no curso do quadros, do ASVA. Falei, vamos ver, né? Conta aí pra gente o que é o ASVA. Na outra semana ele falou, peguei a vermelha. Legal. Ficou seguro. Não, eu tenho um feedback dos meus alunos e tudo, que alguns postam nos grupos que a gente monta, né? De cada turma, cada curso tem um grupo de WhatsApp. E tem o feedback particular, que eles mandam ou um direct para mim no Instagram, ou às vezes mensagem no WhatsApp mesmo. Histórias assim, cabulosas, de coisas que eles passaram depois de segurança, de doutor, puxa, olha, fui acionado. Cheguei lá, 200 quilos, o paciente vier difícil, todo mundo tentou, eu fui lá e de prima, fiz aquela técnica, fiz assim, disse, doutor, no final, como agradecer. Abri o rabo do pavão. Posso voltar a dormir? Exatamente. Ai, beleza, tô realizado. A culpa é sua. Tô realizado. Cara, Não, mas, Quadros, olha só. Esse é o primeiro podcast que fala do teu curso. Nós queremos o cupom do teu curso. Com certeza. Eu quero um cupom do certeza. curso do ASVA. Eu garanto pra vocês dois. Não, eu não quero entubar ninguém, não. A gente precisa que as pessoas que escutarem daqui falem, eu escutei, e aí vão entrar em contato com a tua equipe e falar, não, eu vou fazer o ASVA porque o feedback, o retorno é muito bom. Depois o Rodrigo dá para um número específico, por quê, né? Sim. Vai sair. Mas não é caro, não. Ele tem valor. É diferente. Exato. Conta pra gente como é que surgiu o ASVA. ASVA é abordar... É a abordagem segura das vias aéreas. É um curso que você montou ou ele é um padrão que você trouxe? Sim, é um curso que eu montei. Então, diferente do ATLS, do PHTLS... Isso. Que veio de fora o modelo... Cara, você não sossega, né, cara? Totalmente diferente. Na verdade, o que acontece? A minha experiência como instrutor do ACLS, do ATLS, do PHTLS ajudou a sistematizar e organizar para montar um curso desse porte. Isso me ajudou muito. E lógico, eu também tive a parceria de profissionais bons do meu lado, que um deles é o Luiz Gustavo, o Caveira, né? E os meninos estão trabalhando comigo. Um cara que tá Se alguém fez curso em Campo Grande e não conhece Caveira, esse cara não fez curso. Exatamente. Me ajudaram. Mas como que foi então? Começou a ideia, né, do projeto, eu já tinha antes de fazer um curso. Porque o que acontece? Eu dava o curso do ATLS, não, antes disso, sempre gostei de abordar a via aérea, de ter segurança de abordar, porque sempre vi que uma abordagem mal feita numa via aérea, o paciente morre e você perde ele na sua cara. E sempre vi, até hoje eu ensino isso no curso, assim, você tem que ter respeito pela via aérea. Se você não tem respeito pela via aérea, você é um ignorante, você é um imbecil, você está botando seu paciente em risco. Então, a primeira coisa, eu sempre tive respeito pela via aérea, sempre vi que por um detalhe, a gente perde o paciente, por coisas simples, básicas. E aí eu dava dou o curso, né, do ATLS, do ACLS, do PHTLS, e aí você vê que vem aquele aluno querendo saber, entender e tudo mais. E aí você fala 1 centímetro do assunto. Você não ensina o cara. Você aprendeu alguma coisa de intubação nesses cursos? Não. De verdade? Não. Não tem como. Não. Por quê? Porque o curso não é focado nisso. Ele solta. Mostra lá uma via aérea, até tem uns que dá o boneco sem entubar, mas não te fala nada, não te cobra dose de medicação, que é o efeito que ela tem, nada. Lá é execução só. Execução, acabou. Então eu pensei, não, cara, isso é uma coisa muito séria, muito importante e tem que ter um curso para ensinar isso. E ensinar toda a dinâmica de abordagem, toda a sequência de atendimento, porque não é só fazer a laringoscopia, ver a corda vocal e passar. Para você chegar nisso, você tem todo um processo para você atingir. Você preparar o paciente. Igual você vai fazer uma cirurgia de mama. Eu sempre dou o exemplo da sua especialidade. Vai fazer lá uma prótese. Se ela estiver mal sedada, tossindo, ela vai fazer hematoma. Sim. Né? Então, se não estiver bem induzida, bem preparada... Ou eu vou errar o plano, vai errar a anatomia. Exatamente. Se você faz uma cirurgia de prótese num paciente que tem uma coagulopatia, ela vai sangrar e vai fazer o hematoma também. Então, você tem que estar preparada, estudar o seu caso e planejar e fazer. A via aérea é a mesma coisa. Só que com a complicação. A sua paciente vai operar, geralmente ela está redondinha, está certinha. O teu não tem reserva nenhuma. O teu é uma roleta que você vai ver onde é que o peão vai cair. Exatamente. Hoje ele 250 quilos. Tudo.
não tem reserva. O paciente não tem reserva. Ele já está no limite da limite. saturação. Se você acelerar errado, afoga. Você perde, afoga. Então, eu falei assim, cara, tem que ter um curso que não ensina laringoscopia, porque daí eu fui atrás de ver. Aí tinha curso de laringoscopia, ensinando. Tem até um cara super famoso que fala, laringoscopista. Curso online, não, anestesista? Já vi isso. Patrocinado. E aí eu falei, cara, esse termo não tá certo. Você não é um laringoscopista. Laringoscopista é quem faz uma técnica para ver a laringe, a epiglote e as cordas vocais. Não é isso. É mais que isso. O emergencista precisa dominar isso. Então, eu preciso criar um curso. E aí eu comecei a pensar e desenhar ele. Estava desenhando ele no computador. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia começou fora daqui de Campo Grande. A gente não tinha caso ainda, não tinha nada. Demorou um tempo a chegar. Demorou um tempo. Né? Chegou em junho de 2020. Exatamente. Quando ela começou a se divulgar na televisão, eu estava trabalhando já na Unimed, a Unimed chegou para nós e falou assim, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, porque assim, a gente está vendo que vai ter muita gente para ser entubada, e a experiência que está tendo lá na Europa é assim, quem está entubando é oftalmologista, então a gente precisa de uma receita de bolo, e a gente quer que treina para igualar todo mundo no mesmo conhecimento. Aí eles chamaram eu e o Caveira, eu e o Luiz Gustavo, pra gente dar um treinamento. Acho que eu participei de uma dessas, porque eu participei de uma dessas, convite de você. Isso. De você específico. Eu chamei. E aí depois eu e a Michelle demos 14 aulas para atender eu lembro disso daí. Isso. Eu fiz toda a rede na Santa Casa. Isso, a última aula, eu nem lembro que eu falava que saía sozinho. Exatamente. Porque justamente era isso, era oftalmo, era otorrino, era cara que formei ontem. E aí a gente deu esse treinamento e aí eu fui desenhando e tudo mais. Eu tive um livro que eu me inspirei, que é o livro do Walsh, que é o cara mais famoso de medicina de emergência de intubação no mundo. É um cara que tem um curso nos Estados Unidos. Então assim, eu não me inspirei no curso dos Estados Unidos porque eu nunca tive acesso ao curso dele. E ele tem um curso eles têm uma parte que é em cadáver. Mas a gente não tem acesso, eu nunca tive acesso, nunca tive dinheiro para ir lá fazer, porque um curso é caríssimo e tudo, e não cheguei nesse ponto de investimento. Mas eu sabia que tinha essa ideia. Então eu peguei e montei um curso, sistematizei, estudei o livro dele, estudei outros livros específicos só desse assunto, e aí eu criei uma metodologia de abordagem na via aérea na paciente de emergência. Então uma metodologia própria, minha, só nossa, e eu registrei até isso, é uma marca registrada. E aí essa metodologia ensina você a abordar do começo ao fim uma via aérea, que é diferente dos 7 passos da sequência rápida de intubação, que é uma regra mnemônica. Só que isso só encaixa na sequência rápida de intubação. Só que eu mostro no curso que tem várias outras técnicas que são totalmente diferentes da sequência rápida de intubação. Então essa metodologia cabe tudo, a sequência rápida de intubação e todas as outras técnicas. Aí criei isso, montei uma metodologia e montei um livro que está rascunhado e já tem um acordo com uma empresa para fazer a publicação desse livro, que é uma novidade, estou colocando aqui em primeira mão. Olha aí. Eu espero o convite da noite de autógrafos. E aí a gente criou essa metodologia e aí montei o curso, pensei nas estações, o que precisava ensinar, o que precisava um aluno começar a fazer o curso do começo ao fim e entender. E aí montei o curso e comecei a dar o curso sem a questão do cadáver. E fui fazendo em bonecos. Comprei os bonecos, manequim e tudo mais. Não era no cadáver no início? Não, no início não. Depois ele evoluiu. Ele evoluiu. Então o curso o inicial, o ASVA, Abordagem Segura das Vias Aéreas, é um curso que tem um formato sem o cadáver. E aí esse curso eu dei algumas vezes, abri turma e tudo mais. E aí a gente fez esses treinamentos. E aí deu muito certo o feedback dos alunos e as pessoas adoraram, porque você ficava o tempo todo falando de intubação, de medicação e tudo mais. Eu no SAMU, teve semana, teve mês de eu ir todas as semanas no mesmo lugar para entubar o paciente, pro coleguinha. Exato. Que como eu tava lá todas as quartas-feiras, ele também tava lá. Aí no terceiro eu perdi a paciência. Não, você vai fazer lá. Por isso você quis sair, né? Vai fazer. Acabou o problema. Encontrei o cara depois, ele agradeceu e nunca mais fui. Então, o ASVA, ele evoluiu. Agora entendi, o ASVA com o ASVA Reality. Não tinha o ASVA Reality que é no cadáver. Isso. Bom, aí é o seguinte, como chegou no ASVA Reality? O ASVA Reality é o curso ASVA, só que na versão
de prática com cadáver fresco. Fresco é o quê? 48 horas? 72? Uma semana? Não tem noção. Não. O fresco é o seguinte. Fresco é um cara que morreu que era cheio de manias. Mais ou menos. Fresco. Esse cara é fresco. O fresco é que o cadáver ele é descongelado. Então ele é armazenado numa técnica de congelamento. Então não usa formol, não usa aquela coisa. O tecido fica natural. Natural. Quando descongela, ele fica muito semelhante. Quanto tempo tem para trabalhar nele depois desse descongelamento? Olha, o tempo seguro que a gente tem lá com a nossa técnica e tudo para não deteriorar o cadáver é em torno de 2h30, 3 horas. Então a gente trabalha ininterruptamente com o cadáver em torno de quase 3 horas. Mais que isso a gente não consegue trabalhar. Mas a gente trabalha com 10 cadáveres e são 20 alunos. Então são 2 alunos por cadáver. É uma oportunidade incrível, cara. E 2 alunos por cadáver. 2 alunos por cadáver. Você lembra da faculdade como é que era? Era um boneco para 60. Então, ou mesmo na hora de dissecar. Eu usei muito cadáver fresco na anatomia topográfica. Eu tive muito pouco contato com cadáver, então... A gente aqui na Universidade Federal, quando eu fiz faculdade, acho que ainda continua igual, a gente tinha acesso ao cadáver com formol. Então, assim, a anatomia do cadáver formol é totalmente diferente, né? A cor que ele fica, o tecido, tudo, você é totalmente desvitalizado. No cadáver a fresco, né, pós-congelamento, ele tem secreção. Tanto é que as bancadas a gente tem com aspirador e tudo para aspirar a secreção da via aérea, porque ele tem secreção. Entendeu? Então, é muito real. Então, a laringoscopia que você faz, a movimentação da mandíbula, a anteriorização da mandíbula é perfeita. É tudo igual uma pessoa. Não tem nem tirar nem pôr. Já não é aquele boneco que tem até uma fenda que, assim, que o cara já sabe que ele tem que apoiar ali, senão ele não consegue chegar na laringe do paciente. Acaba que tem um certo rodízio desses cadáveres e a gente acaba não repetindo muito não, porque tem uma dinâmica, tem muitos cadáveres, tem mais do que os 10 que a gente usa, né? O ITC, que daí eu vou explicar. Bom, mas como chegou nesse ponto do cadáver? Existe um instituto de treinamento em cadáver aqui no Brasil. Esse instituto tem 5 cidades no país. Esse instituto é um instituto que tem uma ligação com um outro instituto, que é um instituto que chama IOA, né? Que é um instituto internacional que consegue legalizar, né? Eles trazem o cadáver dos Estados Unidos. Então, esse cadáver como que é? Uma pessoa lá nos Estados Unidos e alguns estados que é permitido isso, eles podem doar, né? Ou vender, ou deixar aquele corpo para o ensino médico. Então, existem termos para isso e uma série de legislação internacional para fazer uma série de exames, né, de HIV, hepatite, Covid agora, uma série de coisas. E essa pessoa morre, né, por algumas determinadas doenças, entre elas a maioria são pacientes oncológicos, e eles morrem, e aí o corpo tem autorização de ser usado em procedimentos de ensino. Esses 5 institutos que tem aqui no Brasil, que é a mesma rede, são 5 filiais, 5 unidades. Uma é matriz e as outras 4 são filiais. Eles têm isso, essa dinâmica, e importam, isso é muito caro. Eles fazem isso para cursos de cirurgia, cursos invasivos. Então, não sei se vocês já viram, tem uma postagem até de um neurocirurgião daqui fazendo um curso de vídeo de coluna em cadáver. Lá fora? Lá fora, em São Paulo, no ITC. No ITC já. Que é no curso. Não, esses cursos tem nos Estados Unidos, são muito comuns. Então, isso que eu te falei, pra mim que era só lá. Eu pisquei. Não. Tinha aqui. Já tem aqui no Brasil, são vários cursos, e quem explora muito esse curso, quem tem bastante, são o pessoal da bucomaxilo. Os bucomaxilos, eles cirurgias de face, implante dentário, cirurgia de mandíbula, ATM, eles fazem tudo em cadáver fresco. Então, são cursos com ticket assim, de 20 mil, 30 mil reais. Eles têm um público para isso. Eu tenho de plástica para rino em cadáver fresco, 60, 75 mil reais. Eu fui fazer esses dias um hernia lap, que é fazer por vídeo no cadáver, é um preço absurdo. Então, assim, eles têm esse ticket e tudo mais. Para esses cursos de cirurgia, né, neurocirurgia, cirurgia de coluna, vários existem no Brasil, já existe fora, né, e o Brasil começou a trazer para cá.
E aqui em Campo Grande tem um ITC, um Instituto de Treinamento do Cadáver. Eles já estão aqui organizados. E eles são organizados principalmente para cursos de cirurgia bucomaxilofacial. Então aqui tem cadáveres que são cadáveres do tronco para cima. Não tem o resto do corpo, porque não tem nenhuma cirurgia aqui em Campo Grande de outra parte do corpo que não seja só pescoço e cabeça. E aí esses cursos, eles montaram uma estrutura, eles importam esses cadáveres, tudo legalizado, uma série de... Nossa, trazer esse cadáver lá de fora pra cá deve Então, eu ser... não sabia, cara. Que Achei que era brasileiro. Vem de fora. Também. Não, é proibido. Você não pode fazer entendi um procedimento num curso, num cadáver aqui, vai todo mundo preso. Não pode, é proibido. Então é feito isso através dessa parceria internacional desses cadáveres que vêm dos Estados Unidos, através desses 2 institutos, um internacional e um instituto brasileiro. Bom, então aqui, Campo Grande, aqui, seu vizinho, na Afonso Pena, tem um instituto montado e eles já tinham essas peças. Aí eu fui, olhei e falei, cara, não é possível. Tem aqui o cadáver, eu tenho o curso, só falta adaptar para o uso do cadáver. Aí eu fui lá, uma pastinha debaixo do braço, pedi uma reunião, falei, com licença, apresentar um projeto e tudo mais. Falei assim, meu filho, aqui o valor é tanto. Aí eu fui, conversei com uma das pessoas, com o Herbert, que é um cara excepcional. Ele tá na Santa ainda, né? Tá. O Marcelo Herbert? Isso. É um cara fora da curva. Eu cheguei explicando, acho que eu entendia mais do que eu ia falar. Eu falei assim, cara, olha pra mim. Nós vamos ensinar as pessoas a entubar um cara numa situação, as pessoas em situação de urgência e emergência. O cara que vai comprar esse curso, ele não vai ganhar a mais por isso. Não é assim, eu entubei uma vez, vou ganhar R$1.000 a mais. Vem em mim porque eu sei entubar. Vem em mim que eu sei entubar. Então, assim, isso não existe. Então, você consegue vender o seu curso num ticket desse, porque o cara vai tirar isso em cirurgia. Isso vai virar retorno para ele, né? Isso, vai virar um retorno. Então, no meu curso, no meu caso, isso não é um investimento para o cara para ter retorno. Isso é um investimento moral. Para ele se ter uma paz com ele mesmo, que ele vai fazer um plantão melhor e salvar a pessoa de verdade. Então, faz o seguinte, não faz esse valor não, faz um valor menor para poder então, agora entendi vender o curso. Lembra que eu te falei? Eu achei o seu valor menor do que os outros que usam cadáver. Agora entendi. Não, infinitamente menor. Isso. Não, agora entendi. Menor. Não precisa assustar. Entra lá no site, dá uma olhada no Instagram. Vai lá que tem um jeito de você pagar. Sim. E aí, por exemplo, para você ter uma ideia, o valor que eu teria que pagar para o Instituto, para cada aluno, seria em torno de R$6.000. Mais o meu valor do curso. Ficaria inviável. Essa turma ia ser de 6 alunos, 7 alunos. Ia ser de um aluno. O cara fala, meu mês de plantão vai nisso. Então, eu fiz a proposta, apresentei, mostrei e falei assim, vamos fazer um teste. Vocês vão fazer o curso de vocês, do ticket de vocês, que sustenta vocês, e aí a gente, na sequência, faz o nosso sem deteriorar seu cadáver e eu mostro para você que não vamos estragar o cadáver. Eu posso fazer um teste, posso conhecer. E eles gostaram da ideia, gostaram do curso, assim, ele já me conhecia, falou assim, não, você é um cara sério e tudo, para você estar falando, que né, eu vou acreditar em você. Assim, então, vamos fazer essa parceria e vamos... Você tá em qual turma já? Cara, tô na 7 agora. 7. E aí a gente foi, cara, e assim, cara, só pra você ter uma ideia, a experiência são 10 cadáveres, aí são 2 alunos por cadáver, só que daí a gente faz um rodízio, eu vou controlando o tempo, e aí vai fazendo um rodízio. Nesse rodízio, a pessoa tem a experiência de passar por 10 anatomias diferentes. Tem um paciente, por exemplo, que a gente teve esses tempos atrás, agora mudou nossa clientela lá de cadáver, que ele tinha em vida quase 250 quilos. Então uma via aérea é super difícil. Então a gente mostra todos os detalhes de abordar aquela via aérea difícil, com todas as ferramentas, quais as dificuldades. E a gente passa o macete da experiência que a gente tem, mais todas as técnicas desenhadas, né, e já publicadas. Por exemplo, a técnica de intubação retrógrada. Então, a intubação retrógrada, a primeira vez que eu passei isso por uma experiência, foi muito interessante. Chegou um paciente para nós na Santa Casa, na emergência, e eu estava de plantão com 2 cirurgiões experientes, duas pessoas assim, ímpares. E chegou um paciente com um tumor cervical
insuficiência respiratória. E aí entrou na emergência. E naquela época eu ainda não fazia parte do cuidado horizontal. Eu estava no rodízio, eu estava na verde, fora da vermelha. Mas aí o pessoal me chamou, doutor Rodrigo, o pessoal está precisando de ajuda. E aí esses 2 profissionais estavam tentando entubar esse paciente porque ele chegou numa falência respiratória e eles tentaram entubar e não conseguiam. São 2 pessoas muito experientes mesmo. Professor universitário e tudo, alto gabarito. E aí Só falar o dia. Fala o dia que era, que a gente já sabe quem é. Segunda tarde. Aí eu cheguei para ajudar. Aí quando eu cheguei para ajudar, eles estavam lá e tudo mais, eu falei, posso ajudar vocês? E eu fui avaliar. Então a gente até ensina isso no curso, né? Toda a sequência de avaliação, aí fui avaliar. No que eu fui avaliar, que eu já imaginava mais ou menos toda a dificuldade que a gente ia ter de abordagem, né? Avaliei rapidamente nessa tumoração cervical. O paciente tinha um CA cervical que tinha feito um aumento de volume e uma compressão extrínseca tão grande que desviou toda a anatomia das vias aéreas. Mas ele tinha desviado de maneira crônica. Já estava debulhado cronicamente, que é pior ainda. Exatamente. Todo desviado. E o acesso anterior para fazer uma abordagem cirúrgica era praticamente impossível já. Todo edemaciado, tecido infiltrado e tudo. É engraçado que o cirurgião, ele se... Assustei que você chegou e não tinha feito uma crico? Ele sente seguro na abordagem cirúrgica, mas você chega num paciente desse, você vai entrar no tumor para chegar na via aérea. Rapidamente... Não quero fazer o asa, eu quero fazer crico. Exatamente. Então, quando eu avaliei, eu vi que eles dois cirurgiões ótimos que fariam uma crico em 2 segundos, eles não tinham feito realmente, porque não tinha uma anatomia adequada para fazer. Fui ver da parte da laringoscopia, fui ajudar. Então, eu vi anteriormente a abordagem cervical, falei assim, a abordagem cirúrgica aqui não dá, mas eu posso fazer uma abordagem retrógrada. Aí eu vou explicar para vocês como que é. Aí eu vou fazer uma abordagem retrógrada. Mas, antes eu fui fazer a laringoscopia para ver qual que era a situação anatômica. E eu tenho um vídeo laringoscópio, que dá uma visão muito diferenciada da laringoscopia. Eu apliquei a videolaringoscopia e mostrei para eles, olha, o paciente já não tinha uma anatomia também que dava para ver a epiglote. Ele já tinha uma massa tumoral que desviava tudo, a gente só conseguia ver a massa tumoral atrás da base da língua e era impossível, era um Cormac 4 mesmo, não dava para ver. E não dava para usar o fio Bunge como guia, porque como estava toda a anatomia desviada, o Bunge que eles até tentaram e tudo, não seguia uma sequência de progressão, não tinha. E o paciente estava vivo, mas já estava agonizando, não tinha uma saída. E a máscara laríngea ou dispositivos extraglóticos não acoplavam naquela anatomia desviada e aquela massa, né, bem proeminente na laringoscopia. Então, o que eu fiz, né? Eu falei rapidamente para eles assim, olha, mantém o videolaringoscópio pronto aqui, mas volta a tentar fazer uma ventilação agora de resgate e eu vou fazer a abordagem retrógrada fazendo uma abordagem por punção na região anterior. Como que é essa técnica? Você tenta localizar mais ou menos anatomicamente a cartilagem tireoide e a cricoide para achar a membrana entre as duas. Como não dava para palpar e nem entender direito por essa massa, eu mais ou menos tentei sentir, né, na posição mais ou menos como estava desviado. Tinha um desvio bem importante para o lado direito do paciente e eu vi que tinha esse caminho. Peguei uma agulha e uma seringa, peguei uma agulha de acesso venoso central. Precisa passar um guia, né? Com um guia, porque usa a técnica de Seldinger, você pega e aí você posiciona nessa altura da membrana, que ali eu não consegui localizar, mas tinha uma ideia de onde era. Aí você entra numa angulação de 45 graus, né, nessa membrana em direção cefálica. E aí você entra, coloca 3 ml de água destilada, vai aspirando a sua agulha e quando ela começa a borbulhar e voltar, é porque entrou no espaço de ar, tem ar, uma via aérea. E eu fiz isso rapidamente e voltou. No que voltou, eu tirei a seringa, né, como na técnica de Seldinger, peguei o guia, acoplei na parte de trás da agulha e introduzi o fio guia. Quando eu fiz isso, eu coloquei o fio guia,
tirei a agulha, pincei o fio guia e dei a volta para onde eles estavam dando o suporte ventilatório, peguei o videolaringoscópio e puxei. No que eu puxei, eu vi o fio guia vindo por trás de uma parte da massa. Pincei com uma pinça de maquil o guia, peguei o tubo e coloquei dentro, vesti ele dentro usando o fio guia do acesso no central. Isso virou meu guia para saber para onde que... Aí eu descobri pela massa por onde ia. Coloquei o tubo devagarinho, fui empurrando. 6, 7? Que tamanho de tubo você prefere Coloquei um tubo 7. Passou algum xilocaína, alguma coisa? Passei xilocaína para deslizar melhor e aí usei esse fio guia. No que eu usei o fio guia, ele foi e desceu e entrou na via aérea. O que eu fiz? Não usei bloqueador neuromuscular porque eu precisava que esse paciente tivesse drive respiratório ainda. Então, eu vi o tubo embaçar. No que eu vi o tubo embaçar, dei aquela empurradinha, tirei a pinça, puxei o guia devagarzinho para ele não quebrar lá dentro e entubei o paciente. Os dois já pararam assim, o atendimento, na hora que começou a estabilizar e tudo, olharam assim e falaram assim, que bruxaria é essa que você fez? Eu falei, essa é a técnica... Asva. Essa é a Arrasta pra cima. Arrasta pra cima e você vai descobrir. Eu não tinha ainda o Instagram desenvolvido. Cara, você pode ser o cara mais humilde do planeta. Na hora que você terminou de fazer o que te fazer, deu as costas, voltou lá pro seu local e falou, porra. Eu arrebentei. Ainda bem que eu estudei pra caceta, cara. Ainda bem que desde novo eu sei que eu tenho que estudar. Cara, eu sei que assim, os dois ficaram impressionados. Falei, cara, eu ensinei a técnica, eu mostrei pra eles depois com calma e tudo. Eles falaram assim, poxa, eu nunca tinha visto isso antes. Que legal, putz, agora eu vou usar e tudo mais. E a gente foi. Coisa nenhuma, se não fizer o curso, não vai usar nada. E a gente teve aluno anestesista no curso, já não, a gente não tem aluno só que está começando agora, tem alunos que dominam até que, por exemplo, a Unimed compra cursos, comprou o ASVA da gente também. E aí o primeiro curso que a Unimed comprou, apareceu lá 3 anestesistas. Eu falei, nossa, os caras vão ver aqui. Eles fizeram o curso, no final do curso, um deles falou assim, cara, eu vou falar uma coisa para você. Eu achava que eu faço há 35 anos intubação. Eu achava que eu sabia tudo. Eu achava que eu entendia de intubação de emergência. Mas, cara, eu aprendi muito aqui, foi muito bom o curso, gostei demais. Falei, cara, se você tá falando isso, eu não tenho nem como te agradecer. Que boa história que você contou. Ele contou com os detalhes assim que eu... Parecia que eu era o terceiro cara olhando ali. Não, eu consegui ver a paciente, a massa. Eu já tive uma situação, não precisei fazer isso, mas sabe, de tumor cervical. Cara, e agora? Cadê o trajeto? Fizemos um atraque, Rodrigo, crico, na essência, se você tem muita crico na tua carreira, você tá entubando errado. Sim. Eu fiz 7 cricos. Exatamente. É porque não fez o ar. Exatamente. A gente ensina a crico, cirúrgica e tudo no curso, mas a gente fala exatamente isso. Olha, a gente vai ensinar para você nunca usar. Porque assim, aí eles perguntam, quantas vezes você usou? Eu usei uma vez. Só usei uma vez uma crico cirúrgica. Eu nunca fiz 2 vezes em intubação fiz. retrógrada. Uma vez que precisou fazer uma crico, que eu tava na residência de cirurgia geral, eu tava no mês da torácica. Falei, crico o quê? Eu vou fazer uma traca aqui, filho, daqui. Fui direto pra traque. A ponto de pegar uma iluminada lá e sangrar até morrer, né? Mas nessas horas Deus ajuda, né? Sim. Foi uma beleza. Limpo. Eu tenho um bate-bola aqui com ele. Fiz aqui. Você fez um bate-bola aí? É, você tem que escolher um ou outro. São só 5. 1, 2, são só 5. É por isso que eu trago ele, cara. Porque Excelente. do nada ele tira um bate-bola aqui, ó. Eu já tava imaginando que ia acontecer algo. Tereré ou chimarrão? Tereré. Midofenta. Não vale falar de tua umidade. Não, mas agora tem a ketamina também, que tá vindo... Midofenta, a pergunta é difícil, mas eu ainda vou com o Mida. Com guia ou sem guia? Eu prefiro com guia. Se ele usa guia, vocês estão tentando entubar sem guia? Eu não sei porque tem gente que tem preconceito com guia. Na verdade, assim, ó, quem faz muito APH, você não tem tempo de errar. Sim. Você não tem escolha. Usa guia, você tem que ir com tudo pronto, vai com guia pronto. Porque assim, ó, eu vou ser bem sincero sobre essa pergunta, ótima pergunta. Todo mundo vem com essa, eu tenho uns que vêm fazer o curso. Bom, primeiro, geralmente as intubações que eu participo são já de situação que o R1 não conseguiu, o R2 não conseguiu, ninguém conseguiu, tá todo mundo difícil. No SAMU, a mesma coisa, sempre é mais difícil. Segundo, você já prepara para a situação. Se você faz uma laringoscopia e é difícil, e você vai voltar atrás para botar um guia, como? Não tem como. Então, assim, é muita prepotência você querer não usar um fio guia. É uma ferramenta, tá ali para ser Exato, usada. Uma ferramenta. Concordo. Então, assim, não gosto. E, assim,
pouquíssimas vezes eu, de primeira, fui tentar entubar sem guia. Pouquíssimas vezes. Eu respeito a via aérea. E é o ambiente também. Você vai para uma cirurgia em que o paciente tem um risco por anestésico, já sabe de tudo. Ok, agora, na situação de urgência, emergência no chão, debaixo do caminhão. Por exemplo, um paciente traumatizado que você não consegue fazer extensão, cara, você precisa de uma curvatura. Não dá para você passar. Só o guia te dá, não tem como. Plantãozinho de manhã ou à tarde? De manhã. Parto pélvico com Mark 4. Cara, essa daí é difícil, hein, cara? Isso daí você pegou pesado, Tiro hein? na mão no pé. Na mão, no... Cara, eu vou te falar uma coisa. Uma vez eu fiz no SAMU um parto gemelar, o primeiro pélvico. Aí, assim, por sorte, o gemelar, eles são menores, pequenininhos e tudo mais. Só que eu cheguei, me passaram, trabalho de parto, gestante e tudo mais, são gêmeos. Ai, meu Deus. A hora que eu cheguei, eu vi uma bundinha. Falei, gente do céu. Olha, vou ser sincero pra você, cara. As minhas pernas não davam mais comando. Eu acredito em você 100%. Não tinha comando nas minhas pernas. Eu tive uma dessa. Não tinha comando. E eu até vou puxar uma coisa, se me permite, rapidão, não sei se eu tenho ainda tempo, mas uma vez meu filho me perguntou, minha filha também, e um residente perguntou, falou assim, mas você não tem medo de nada? Você não tem medo, né? Eu falei, tenho medo, lógico que eu tenho medo. Você tem medo? Você tem medo? Coragem não é a ausência do medo. Exatamente. Eu falei, não, tenho medo. Quem não tem medo nenhum é psiquiátrico, né? Só não tem o diagnóstico. Tem alguma área cerebral que não está funcionando. Exatamente. Quem não tem medo de nada. Quem tem medo e não enfrenta é covarde. E quem tem medo e sabe dosar, enfrenta, se prepara, é uma pessoa que está preparada para a vida. Então eu tenho medo e eu enfrento meus medos. Eu tenho medo, sim. Esse dia é um que foi a minha pior experiência também, Rodrigo. Eu fiz quase 8 anos no SAMU. Minha pior experiência foi exatamente uma ocorrência parto pélvico. Eu cheguei e tinha uma perninha para fora. Falei, nossa, 2 da manhã. Falei, cara... nessa hora você não transmite isso, né? Você tem que transmitir confiança para o paciente. Mas a sua cabeça passa, o que eu estou fazendo aqui? Sim. Eu não precisava estar aqui. Eu vou fazer outra coisa na minha vida. No final dá tudo certo. Um dia eu conto essa história, mas é uma ocorrência que te põe a pensar um pouco. Você sente, até certo ponto, você se sente muito impotente. Sim. Muito impotente. Você fala, criança fazendo cabeça derradeira, a minha fez ainda. Ela mexia e ficou roxa. Nossa. Na minha frente. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? A Dani, que tava de enfermeira comigo, deve ter tido o mesmo pensamento. Aquilo, então a gente conta. Pega ou não pega? Cabeça derradeira, solta, deixa, e agora? Um dia eu conto. Mas você não falou, parto pélvico com Mark 4. Você é professor do ASA, né? Eu acho que eu ainda prefiro o pélvico, cara. Ô, louco, respeite a via aérea. Sério? Prefiro. Respeite a via aérea. Prefiro, cara. Olha aí. Meu amigo, para pré-vestibulando que te escuta hoje, que dica você deixaria para ele? O cara que tá lá correndo atrás da tão sonhada vaga. A dica que eu dou é assim, primeiro você tem que ter persistência, não pode desistir no primeiro tropeço, tem que estar preparado para perder, isso faz parte, principalmente se você quer uma área concorrida. Segundo, estuda, cara, velho, estuda bastante, foco, você tem depois a vida inteira para fazer festa, para farrear, foca, depois você faz a farra. Como é o nome da tua filha? É Laís. Ouviu, Laís? Agora. Ouviu, Lucas? Ano que vem, hein? Exatamente. Papai já falou, hein? Foco. E pro cara que tá estudando hoje, o acadêmico de medicina? O cara que tá estudando hoje, primeiro assim, cara, se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha aproveitado muito mais a faculdade. Deixei de aproveitar um monte de oportunidades. Tipo? Só aproveitar... Aproveitar o quê? O quê? A vida ou... Também. Não, eu quero. Intermédio, você foi pro intermédio algum? Fui pra um em Niterói. Não fui nenhum, cara. Não fui nem. Você foi pro intermédio? Fui, em um. Não, você tem... Só um? Você? Só um. Quem tá me ouvindo, tá fazendo faculdade, vai pra pelo menos um intermédio. Você tem que ir. Tem que ter essa experiência. Graças a Deus eu fui no último, no Rabeta, 6º ano. Tem que ir. E também nesse lado também. Mas do outro lado também eu acho que eu poderia ter estudado mais. Eu acho que eu estudei pouco. Eu acho que eu poderia ter estudado mais. Eu fui estudar mais, me dedicar depois. Acho que perdi muito tempo com bobagem. Um estágio na maternidade, tô brincando. Tô brincando, Cara, eu já acho que os estágios são a cereja do bolo da faculdade. Sim. É que eu não gostava de óculos nenhum. Mas aí, ó, você fez um parto pélvico, aí, tá vendo? Certamente lá você fez vai falta para algo próximo. Fez falta. Exatamente. Fez falta.
Cara, eu fiz maternidade. Foi um estágio maravilhoso pra mim. Foi muito Acredito, bom. Aprendi né? muita coisa. É essas coisas que você vai ter maturidade antes, depois, né? Você fala, por que eu não Por fiz? que eu não fiz? Ah, não fazia nada inteiro. Por que eu não fiz 9 meses, 1 ano de estágio na maternidade? Exatamente. Então, assim, a dica que eu dou é isso, cara. Aproveite, faça estágio, faça curso, aproveite. E, lógico, também aproveite o outro lado também. Faz farra. E pro residente, amigo, independente da área que ele tá. Cara, o residente é o seguinte, a gente está passando por uma transição, né? Uma mudança, né? Mudança de geração, de costumes, de cultura. Então, os residentes estão vivendo de forma diferente do que a gente viveu antes, quando fez... Eu, principalmente, quando fiz residência. Da minha que terminei, a última minha em 2019, tá bem diferente. É. Ponto eletrônico, carga horária, tá muito diferente. Carga horária e tudo mais. E assim, a gente aprende muito, sim, na prática. E eu acho que o residente tem que ver que ele está naquele período de formação, precisa estudar. Então, hoje, tem residentes que você vê que não estudam, não se dedicam para essa parte de ensino. Ele quer, ou ele já projeta lá na frente o que ele quer, ou ele quer ganhar dinheiro e fazer coisa fora. Então, assim, não sou contra, né? Eu deixo, até os meus residentes, quer trabalhar, beleza, mas não deixa de lado a parte científica, não deixa de lado estudar, porque isso também, quando passa, você vê, já era. Todo mundo quer o gelo, mas ninguém quer encher a forminha, né? Exatamente. Cara, lá na residência que você coordena, você expõe eles a estresse? Eu digo assim, na nossa formação de bombeiro militar, a gente precisa passar pelo estresse porque o combate é no estresse. Não só incêndio, mas na rua, dia a dia, você atende debaixo de chuva, a hora que você não quer, com sono, com fome, enfim. E eu vejo hoje uma geração muito sedenta por conforto. Mas acho que o dia a dia já... Eu entendi essa pergunta, mas acho que entendi. o dia a dia já é um estresse, né? Eu vou te dar um exemplo. Primeiro, eu acho que na residência de medicina de emergência isso já é estressante, é pesado. Mas o delta T é muito curto para fazer algo. Mas eu comecei a preceptoria de um jeito. E aí, eu fui mudando. E agora eu acho que eu estou na minha menos pior versão. Agora nesse... E daqui 2 anos vai estar numa melhor e tomara, assim vai. Na minha 4ª versão, que é assim, no meu 4º ano, né? Que é assim, eu falava para os residentes as coisas, orientava, e aí eles erravam, faziam de novo aquela mesma coisa, eu ia lá e repetia de novo, explicava, e tal, aquela paciência de Jó, e não fazia uma... Dava aquela apertadinha de leve, eu via que eles ficavam, faziam uma carinha assim, eu já desapertava. Essa turma agora, que está agora, é uma turma, são 3 meninas excelentes, e eu estou começando a ter liberdade de cobrar algumas coisas mais que eu não fazia antes. Uma delas, por exemplo, numa das situações, uma das vezes estava fazendo um procedimento e ela estava num aperto, numa situação que eu já tinha ensinado a saída daquele problema. Para esse problema tem essa saída. Você faz essa saída desse jeito. Desenhei, expliquei. Na segunda situação que ela viveu a mesma situação, com o mesmo problema, e não fez aquilo que eu mostrei, me chamou para ajudar, eu cheguei e falei assim, eu já te ensinei isso. Por que você não está fazendo? Aí ela colou as placas. Eu falei assim, eu vou te ensinar mais uma vez. Depois eu não ensino mais. Acabou a sua chance. Então eu não fazia isso antes. Ela regalou os olhos desse tamanho. E é uma excelente residente. É uma das melhores que já passou por nós. Mas ela regalou os olhos desse tamanho que ela ficou pálida. Mas ela sentiu a responsabilidade. Eles têm que entender que aí eu fui, peguei, fiz o procedimento na frente dela, mostrei. Viu como é que é? Faz isso por causa disso, a anatomia é essa, vai acontecer isso. O preceptor não vai estar para sempre ali, né, cara? Última vez. Não te ensino mais. Se preparar. E por fim, se a gente pudesse hoje criar um canal de comunicação lá com o Dr. Rodrigo Quadros de 2052. 30 anos. Daqui 30 anos. O que você falaria para ele? Um canal de comunicação comigo daqui 30 anos. Eu sendo o médico de hoje, só que daqui 30 anos. Isso, já te enxergando lá na frente. Se pudesse dar uma dica pro Rodrigo 30 anos mais experiente do que o Rodrigo de hoje. Bom, a primeira dica que eu daria para ele, falaria para ele assim, cara, ainda bem que você se cuidou, né? Porque eu preciso me cuidar de saúde, eu comecei a fazer exercício, estou tentando emagrecer agora e tudo mais, senão não vou nem chegar lá. Já não vou chegar nem no Sua mensagem não foi entregue. Sua mensagem não tem ninguém para Desconectou do servidor. Desconectou. Cara, que pergunta complexa, hein, cara? Sabe que eu não sei, cara?
Putz. Eu acho que... Eu fico imaginando assim, quando eu passei minha formação, eu não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha... Você tira uma foto, não tinha Google, não tinha Instagram, não tinha nada. E hoje, olha só o que a gente tem de comunicação. O máximo que a gente tinha era uma colinha num caderno, numa cadernetinha, anotado umas doses e tudo Black mais. Book. Black Book já é lá na frente ainda. Eu tô falando isso lá antes. Imagina daqui 30 anos, cara, provavelmente vai ter um monte de tecnologia e coisa diferente que eu não faço a mínima ideia agora, né? Eu vou falar só, cara, dá um pouco de atenção pra família, não trabalha tanto, porque também se eu trabalhar muito e você não dá atenção para a esposa, para os filhos, e que vale a vida também, né? Eu acho que essa mensagem que eu vou dar, filho, se liga aí, dá uma cuidada na patroa. Espero que você esteja cuidando deles, porque a fase de pastar já passou. Exatamente. Se me permite, e pro Rodrigo que não passou a primeira vez no vestibular, o que você falaria hoje? Para aquele, faz de conta, metaverso, que você tá lá, e se você tá lá, algum momento você ficou de cabeça baixa assim, você ia chegar lá e ia falar o quê pra ele? Cara, hoje, né? Tudo isso que você já... É aí que você já viveu. Cara, eu acho que eu falaria, cara, você tá no caminho certo. Foco. Não enfrenta tudo que você tá enfrentando agora que você tá certo. Eu acho que eu ia falar isso. Mais nada. Talvez uma loteria assim. Mega da virada. Mega da virada 2022, 2023. Tá aqui, ó. Tá aqui guarda, um dia. Olha, memoriza e joga fora. Tudo na vida, mas se tiver essa graninha aqui, vai ajudar um pouco. Cara, poder escolher o plantão é melhor, né? Eu sei como te agradecer por ter vindo. Poxa vida, foi um papo que fluiu e assim, desmistificou muita coisa. Foi bom demais conhecer o Rodrigo e não só o Dr. Quadros, né, que poxa, uma referência pra gente aí na urgência, na emergência, na relação médico-paciente. Mas, conhecer a história do cara que habita essa aura. Professor de dança, gauchesca. Ainda bem que vocês não pediram pra mim dançar aqui, né? Não. Jamais faríamos isso. Quem sabe no 2.0. Exatamente. E aqui terminamos. Considerações? Não precisa esconder que sou seu fã, sempre disse isso. E ele é muito... Quando a gente fala isso, assim, pô, sou seu fã, não sei o que, ele, não, para com isso. Vocês sabem mais, para com isso, nada a ver. Tem coisa melhor pra você ser fã, para. Tanta banda boa. Sou seu fã, é uma honra estar conhecendo mais a sua história. Façam o curso dele, porque é extremamente diferenciado e o custo-benefício desse curso é inenarrável. Tá? E agradecer a oportunidade. Tamo junto. Gabriel, obrigado. Foi. Tchau.